galera, podcast Aula Extra, episódio número 36 no ar, salvo engano, produção, depois você me corrige se eu estiver errado. 36, salvo engano, é foda. Eu sou Rafael Petrocioli, seu anfitrião, aquele que nunca falta, que está sempre aqui em todos os episódios, como você pode comprovar em todos os vídeos que estão no canal. Eu ia dar boa tarde para a doutora Ivy Lira, mas ela, mais uma vez, não compareceu. Você que acompanha a gente sabe que segunda-feira na rádio ela também não compareceu. O pessoal da RH já mandou até a notificação por AR para casa dela porque não está conseguindo falar. É complicado. Um beijo, Ivy. Mas em compensação, olha quem está aqui hoje. Dr. João Glicério de Oliveira Filho, presença ilustre. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, João? Saudade da porra do seu filho. E aí, Rafa, eu sei que você sente saudade, mas eu preciso fazer aqui um desagravo para a doutora Ivy Lira. Ela nunca falta. E quem define a agenda das gravações é Rafael, de acordo com a conveniência dele. E por isso marcou no dia que sabia que ela tinha compromisso, entendeu? Então, mas Ivy, se fosse como você pode ver lá na rádio, meu queridíssimo ouvinte, minha queridíssima ouvinte, quem falta é Rafael. E Ivy nunca falta, né? Porque é o horário certo e fixo, aí ele se atrapalha um pouquinho, mas Ivy não falta. Né? Então, o cara tá e hoje, especialmente, ela não gostaria de ter faltado por conta do convidado mais do que especial que a gente está recebendo hoje aqui, né? Isso é verdade. De tudo que você falou, só é verdade esse final. Mas você marcou já neste horário justamente para que ela não pudesse vir. Então você já sabe que o convidado especial, o tema é excelente. Fique com a gente que você tem muito a aprender. A gente está aqui com o Dr. Vitor Gurgel, advogado, professor e presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados da Bahia, OAB Bahia. Doutor Vitor, seja bem-vindo, tudo bom, velho? Muito obrigado por estar aqui pelo convite, né? É importante comparecer aqui para falar de prerrogativas, porque é um tema tão importante na advocacia, e eu digo que sem prerrogativas não há sequer advocacia. Sim. A gente precisa conhecer as nossas prerrogativas para poder trabalhar como advogado. A gente representa o cidadão e a prerrogativa do advogado é o direito do cidadão ali representado naquele momento. Mas eu agradeço demais esse convite. Sinto falta aqui de doutora Ivy, tão injustiçada, doutor João Glicério. Hoje é um complô, viu, cara? Complô hoje contra mim, é um complô. O seu desagravo, com certeza, eu peço que o senhor encaminhe para direitos e prerrogativas oab-ba.org.br. O pessoal vai fazer. E nós vamos analisar esse desagravo em defesa da doutora Ivy Lira, porque eu vejo aqui nos podcasts, eu tive o cuidado de assistir muitos aqui pela audiência que tem importância, e vejo que ela está sempre aqui presente, né? Mas... E a estratégia que ele usou com ela foi a mesma que ele usou comigo no podcast de doutora Juliana Costa Pinto, que esteve aqui, uma pessoa da minha mais alta estima e consideração. Só orientando. E eu não pude estar aqui por conta de ter sido marcado em um horário inconveniente. Ele faz isso, ele vai fazer isso, rapaz. Ele faz com ele, fez comigo. E o complô acho que é tão grande contra você, doutor, porque doutora Juliana veio aqui 2 vezes, tamanha autoridade e importância que ela tem no direito baiano, né? Aqui com o Rodrigo e depois sozinha, e João conseguiu não estar em nenhuma das duas. Na primeira eu nem soube que ele não me convidou. Na segunda, ele avisou assim, faltando 5 minutos pra começar. Velho, vai ter aqui um podcast de Juliana. Tá aqui, apareça. Tá aqui, você vai vir? Eu falei, pô, bicho, agora você avisa. Como é que referência no direito do trabalho, doutora Juliana. Verdade. Um beijo, Ju. Um abraço para o Ju também aí. Beijo, Juliana. Bom... Tô tentando me recuperar do complô que tá armado. Fique comigo, viu, Micael? Por favor, não debande, não. Mas você pode ficar tranquilo, Rafael, que sua prerrogativa vai ser respeitada. Vai ser respeitada, né? Pode ter certeza. Velho, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer não tem como ser outra. Porque eu conheci seu antecessor na presidência dessa comissão, e um antecessor do seu antecessor, e assim sucessivamente. E, meu irmão, pense num pepino da casca grossa. O ruim de descascar da porra é esse. Eu fico na minha cabeça aqui, João, acho que, presidente da OAB, presidente da CAAB e presidente da Comissão de Prerrogativa, acho que são os caras que não tem vida durante o mandato. Porque, meu irmão, é um rojão
da zorra. Fica imaginando você em casa, de madrugada, recebendo WhatsApp, mensagem e pá e tal e coisa. E em termos de atividade, digamos assim, mais substantiva, entre as comissões, praticamente de prerrogativas, é a que se coloca lá na frente como até não deveria nem ser uma comissão, né? Porque quando você coloca como perto das comissões que são temáticas, digamos assim, fica até meio destoante tamanha importância que prerrogativas têm. Devia ser uma estrutura já, tipo uma vice-presidência, uma tesouraria, devia ser uma coisa mais... Né? E aí a pergunta, meu irmão... Diretoria de prerrogativas. Por que fizeram isso com você, Vitor? ou por que você fez isso com você mesmo? Não, Me conte, bicho. Quem é que não gosta de você? Me diga aí. Velho. Rapaz, que barril. Que barril esse aí. Algumas pessoas. Mas assim, só pessoas, autoridades que violam prerrogativas. Os outros eu acho que gostam, né? Que não gosta para colocar você na comissão de prerrogativas. Sim. O que foi que houve? Na verdade, assim, né? Meu nome, assim, eu venho de uma história de prerrogativas já de muito tempo, né? Eu tenho 10 anos de serviços ininterruptos à classe da advocacia. Comecei na comissão de prerrogativas na primeira gestão de Luiz Viana e segui lá por umas duas gestões. Presidente na época, pode falar que era os presidentes. O presidente, quando eu entrei, foi quando o Ari assumiu. Sim. Né? Ari, que é um grande líder lá da advocacia em Jequié. E a gente trabalhou muito naquele momento. Depois Ari teve um problema de saúde e a comissão tinha um grupo, como todos os grupos formados por pessoas. Uns trabalham mais, outros menos, né? E naquele momento eu participei de um grupo ali que ajudou muito na gestão, né? Com muitos colegas. O doutor Alisson era o vice-presidente e seguiu ali à frente da comissão. E foi um trabalho muito bacana. Depois Ari se recuperou, voltou, enfim. Acabou a gestão. E aí, no segundo momento, na gestão seguinte de Luiz, Adriano Batista assumiu, que é um amigo que a OAB me deu, porque da OAB o que a gente leva são os amigos somente, né? Assim, tipo, conhecimento e amizade, né? Adriano que é uma figuraça. Porque é um trabalho não remunerado, a gente tem um trabalho lá voluntário, tem gente que não sabe disso, acredite. Colegas advogados não sabem que o nosso trabalho lá é voluntário, porém muito comprometido, né? É uma luta de matar um leão por dia, é luta por cima de batalha. Então, todos os dias da minha vida eu dedico, assim, pelo menos 5 a 6 horas à comissão de prerrogativas. Todos os dias, incluindo sábados e domingos, né? Se eu não me dedicar esse período assim, vai faltar em algum momento e eu vou ter que trabalhar, porque a demanda é enorme. A comissão estadual, então ela abarca toda a Bahia, as 36 subseções da OAB. As subseções têm os seus presidentes que fazem trabalhos fantásticos, tem comissões de prerrogativas, né, nas respectivas subseções, mas a nossa é o que dá o suporte maior e nas subseções do interior, muitas vezes, os colegas também têm uma limitação ali de exposição, né, até certo ponto, e a coisa toma uma proporção, às vezes, tão grande que tem que ter atuação estadual. Sim. É porque a gente tem um lema assim que juntos somos mais fortes, mas isso não é um jargão, isso é uma verdade. A advocacia, ela precisa perceber, porque eu acho que no fundo já sabe, mas precisa perceber e exteriorizar, colocar isso na vida da gente, que a gente precisa caminhar unido. Porque não tem uma instituição mais forte no Brasil, né? Tirando talvez aí algumas representações extremas assim do Suprema Corte, enfim, mas que tem um poder de força e de representatividade, e uma das mais confiáveis em todas as pesquisas feitas pelos institutos é a OAB. Então, assim, a sociedade se sente representada pela OAB. Às vezes tem um colega que diz assim, mas isso não é problema da advocacia, não, porque a OAB está discutindo outras matérias da sociedade, assim. Mas a OAB representa, é a casa da cidadania, né? A casa da democracia. Então, faz parte também da OAB defender, inclusive, paridade de gênero, né? Sim. É uma pauta de representatividade e tudo isso mais. E aí, Adriano ficou retomando aqui, né, a linha de tempo ali da OAB, né, sucessória. Adriano ficou 3 anos na gestão, mas os primeiros 3 anos dele foi na segunda gestão de Luiz Viana e fez um trabalho muito bom, né? E com o tempo, a gente vai respeitando a história das pessoas que vieram, né? Construindo a história da OAB. Mas eu acho que Luiz Viana, ele tem um grande mérito de ter aberto a OAB. Eu e muitos colegas anteriores achavam que a OAB era uma instituição muito encastelada, no sentido de castelo mesmo, né? Que você tinha que ter ali, como é até hoje em outros estados.
indicações para entrar, não era tão aberta assim, principalmente para o jovem advogado. E Luiz Viana abriu isso, né? Permitiu na gestão dele a criação, foi construído isso, né? A época com as lideranças jovens lá, Luiz Gabriel, Hermes, enfim, o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, isso abriu e aí trouxe, na verdade, outros entendimentos. E a Comissão de Prerrogativas, por isso também, começou a ter mais demandas, começou a chegar mais próximo da advocacia. Eu tenho relatos de pessoas mais antigas na OAB de muito tempo que falavam assim, a Comissão de Prerrogativas era eu sozinho, que atendia um telefone e tal, não existia um plantão. Né? Então, na gestão de Adriano na comissão, a gente, por liderança dele, implementou o plantão 24 horas. Hoje a gente tem um plantão na Comissão de Prerrogativas 24 horas por dia, 7 dias por semana, que funciona inclusive durante o recesso forense, durante o carnaval, durante todos os dias do ano. Um parêntese aqui, que a minha gestão aqui à frente da Comissão de Prerrogativas já começou, não sei se a presidente Daniela Bossi que esteve aqui contou isso, mas ela conta sempre nas explanações dela. No dia 1º de janeiro, à 00:20, por ali, né, o telefone do plantão de prerrogativas tocou. E aí, enfim, não estava comigo ainda, né? Daniela estava assumindo naquele momento, na verdade, ia assumir no dia 1º à tarde, na solenidade lá na OAB. E eu também não era presidente ainda, né? Já tinha sido convidado, já dizia. E aí ligaram, né? Não sei se foi para Fabrício, que era o presidente que estava saindo, ele falou... 00:00 eu já não sou mais presidente. Eu acho que ele deve ter falado alguma coisa assim, né? No Réveillon, eu não sei, não posso ser leviano aqui. Passou. Mas como aqui é um clima descontraído, eu acho que ele deve ter falado mais ou menos assim, né? Ou pensou, né? A esposa dele bem feliz, né? Que ele deixou lá. Essa família feliz. Porque como você falou, cidadão que está ali à frente dessas lideranças assim da OAB, comissões que terminam trabalhando um pouco mais que outras pela natureza, né, da atividade que exerce. E aí acho que ele estava bem feliz com a família, aí ele falou, imagino eu que ele deve ter falado, né, que a presidente já era Daniela Borges, né? E aí ligaram para Daniela falou assim, me ligou, né? Acho que não sei se ligou para Adriano, que estava ainda, acho que a Adriano deve ter dito a mesma coisa, passou 00:00 a gestão, já não é mais comigo, mas tudo bem, né? Você já era você e você não sabia. Aí ela me ligou, né? Vitor, e aí, tal, 00:30, isso já era mais ou menos. Sua primeira demanda aqui. Minha primeira demanda. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque 00:30, mais ou menos, a gente já foi contactado. Orgulho sem vaidade nenhuma, orgulho mesmo no sentido de comprometimento com o trabalho. E aí um colega no interior da Bahia que se envolveu num acidente de trânsito e queriam levar ele para a delegacia, uma coisa assim, né? E acho que ele chegou aí e tal. E em pouco tempo a gente se movimentou, né? Assim, no interior da Bahia, os presidentes eleitos que ainda não tinham sido empossados, mas já estavam ali na gestão. E ela me ligou, e aí, você já é o presidente da comissão de prerrogativas, né? Eu falei, você já é presidente da OAB? Ela falou, sou. Eu falei, então eu sou também. Então a gente já começou a atuar e resolveu. E o colega foi assistido e ficou satisfeito, assim, né? A gente, na comissão de prerrogativas, a gente atende toda a advocacia. A gente termina dando suporte também para quem não para quem não sofreu diretamente aquela violação de prerrogativas, porque a gente atende, a gente é a porta de entrada, né? Como a gente é o único telefone 24 horas, a gente recebe ligação até de advogado que foi preso numa blitz de trânsito de bafômetro. Já aconteceu algumas vezes. Isso assim, entendeu? Ou que teve o veículo retido. E a gente tenta dar um suporte porque... o que acontece? Mesmo não sendo no exercício da profissão, porque a lei determina que a gente dê esse suporte quando o advogado é preso ali no exercício da profissão. Sim. Mas o que acontece? Normalmente vai desencadear numa situação de prerrogativas. Por quê? Porque se um colega advogado for detido, ele vai ser levado para uma das unidades policiais, né, inicialmente, e ele vai ser, com certeza, preso, né, e custodiado ali naquele momento num lugar que não é uma sala de Estado Maior. Então aí passa a ser um problema de violação de prerrogativa, porque a legislação garante uma sala de Estado Maior para ele ficar custodiado, e nós não temos aqui na Bahia. Existe agora, a CEAP está até construindo, né, já está meio que acho que pronto e tal, enfim, a gente está até para analisar isso, um espaço que eles entendem que vai ser um equivalente ou a própria sala de Estado Maior, a gente está analisando. Mas até então não tem. Então, a gente atende 24 horas, no mínimo, para dar um apoio, um suporte ao colega, né? Então, assim, para finalizar, e Adriano ainda ficou depois na gestão de Fabrício, que Fabrício, quando veio, né, a gente conversou e tal, eu fiquei um tempo à frente da coordenação das comissões também junto com o Adriano, e eu não podia assumir naquele momento também a comissão sozinho, porque eu estava fazendo na pretensão ali na boca, entrando no mestrado, meu filho estava muito pequeno.
E aí, agora, foi um convite, assim, que eu não tive como negar, né? Eu diria que foi uma sucessão com toda a humildade, naturalidade, né? Foi uma sucessão natural, assim, pelo trabalho que eu vim desenvolvendo, né? Até quem não apoiou muito o grupo na eleição da OAB lá, veio me prestigiar, me dar parabéns. E eu fiquei muito feliz com isso, porque a eleição passa e a gente é advogado. Eu digo sempre, nós não somos partidos políticos, né? Ninguém nunca procurou a Comissão de Prerrogativas, nem o serviço da OAB e a comissão especificamente, que eu estou à frente agora, para a gente perguntar se vota politicamente em A ou em B, se votou na eleição da OAB em A ou em B. Não importa, a gente assim não faz distinção. Entendeu? E não faz julgamento também dos colegas. Eu digo sempre, outro dia um colega ficou assustado e disse assim, doutor, o crime, o mérito do crime que o senhor está sendo acusado, ou seja, que supostamente cometeu, não me interessa. Assim, me interessa saber se sua prerrogativa vai ser violada ou não. O mérito da defesa, do crime, é a defesa técnica quem vai fazer. Se for uma situação de prisão no exercício da profissão, aí a gente atua, inclusive, com a Procuradoria da OAB, né, que faz um trabalho fantástico, que é quem faz as peças. Eu digo que são os advogados da OAB, a Procuradoria. Né? Você tocou num ponto importante, porque a questão da Procuradoria, antes da Procuradoria Jurídica existir, isso ficava nas costas da Comissão de Prerrogativa também, né? Ficava. Então, quando era necessária uma medida judicial para poder defender uma prerrogativa, a própria comissão que tinha que fazer, e hoje você tem essa Procuradoria. Já tem um tempo já que a gente tem essa. Como é que funciona esse meio campo entre vocês? Porque, veja só, hoje mesmo, num grupo de WhatsApp, eu recebi lá uma representação, uma petição inicial de uma representação que foi feita contra um juiz, estava lendo e tal, e aí, coincidentemente, a gente vinha fazer o programa aqui hoje, eu fiquei com essa curiosidade. Vocês, na comissão de prerrogativas, identificam que aconteceu ali uma violação grave, ou que vem acontecendo violações reiteradas, né? Enfim, a questão... Entre vocês, se trava ali esse juízo meritório de, pô, não, agora é a hora de fazer uma representação, ou essa decisão já fica com a Procuradoria? Ou é o contrário, você decide, a Procuradoria só instrumentaliza? Como é que é isso? A Comissão de Prerrogativas é a porta de entrada da OAB para muitos aspectos. E para as questões de prerrogativas, obviamente, entra pela Comissão de Prerrogativas. A gente que recebe primeiro isso, certo? Sim. Então, a gente recebe e a gente discute, porque nós temos um sistema de prerrogativas. Nesse sistema de prerrogativas está integrado a Comissão de Prerrogativas com a Procuradoria de Prerrogativas. E, obviamente, as decisões mais importantes, né, mais estratégicas, as decisões que representam mesmo uma imagem, a força da OAB, elas são discutidas e aprovadas pela diretoria da OAB. Sempre. Tá. Né? Então, assim, a comissão... Tem situações limites que vocês levam para a diretoria. Isso. Tá. Coisa que depende mais de força, que vai dizer assim, no final, foi a OAB que fez. Sim. Não vão dizer assim, foi a comissão de prerrogativas através da Procuradoria. Entendi. Então, a gente tem todo esse cuidado por uma questão de hierarquia, de respeito, né? E de liderança da diretoria, da imagem da instituição. Lógico. Por exemplo, eu não oficio um presidente do TJ. Né? A gente encaminha, quando tem qualquer demanda, para a diretoria as pautas e a presidente da OAB, com a diretoria, ela determina o que vai ser feito, o que não vai, se vai encaminhar o ofício, né? Ou uma sugestão de uma minuta, enfim, isso tem o gabinete dela e tem toda a liderança, óbvio, a gente tem esse cuidado, claro, né? E tem que ser assim. Mas com relação às demandas que chegam, o que é que acontece? Toda demanda que chega, e mais a seguir eu vou falar da plataforma que a gente vai lançar, a gente recebe através do telefone, do e-mail, presencialmente, né? E a gente trata o caso. A gente tem aqui, na verdade no Brasil todo, e a gente tem aqui uma dificuldade, João, que muitas vezes os colegas eles ficam com receio, né? De se expor, de encaminhar um documento, às vezes querem fazer a denúncia e não querem que o nome apareça, por medo de uma retaliação e tal. E isso no interior da Bahia ainda é mais comum. Por quê? Porque se você tem uma comarca pequena, uma vara do trabalho única ali, o juiz se der suspeito dos seus processos por alguma razão, um abraço. Acabou sua advocacia ali, enquanto aquele magistrado estiver ali. Sim. E ele tem o princípio da inamovibilidade, né? Sim. Ele pode sair porque ele quer ser promovido para uma outra comarca. Mas, enfim, então a gente tem essa dificuldade, a gente tem trabalhado muito convencido a classe, né? Parafraseando Sobral Pinto, que a advocacia não é profissão para os covardes, né? E não é uma questão só de covardia que a gente fala, o termo não é esse em si.
Sobral Pinto, ele fala no sentido, quando ele fala essa expressão, né? Entendo eu, interpretando hoje, que é no sentido do enfrentamento, que a gente não pode, na verdade, né, se recolher a determinadas arbitrariedades. E o que a gente fala para os colegas? Não adianta ir para um grupo de WhatsApp ou para a rede social, ou então ligar para a gente e falar do que fez. Somente pronto. Mas assim, não tem uma comprovação, não tem um elemento, um indício. Como é que funciona? Porque o que acontece? A gente hoje verifica que muitas das ações adotadas junto às respectivas corregedorias, seja do judiciário, seja da seara administrativa do Estado, policial, enfim, se não tem prova do que a gente alega, elas são arquivadas. Porra, mas não parece nem que o advogado tá levando um negócio pra você, pô. Como todo processo, porque não tem aquele ditado, o que não está nos autos não está no mundo, aí no dele ele não leva prova nenhuma. Então, assim, o que não está nos autos não está no mundo. Então, eu digo sempre, doutor, eu acredito na sua palavra, Rafael, eu acredito na sua palavra, doutor João. Mas a corregedoria, o órgão que vai apurar, ele não acredita nem desacredita, ele acredita no que está posto. Sim. Então, por exemplo, diz assim, o magistrado não atende. Aí vai para a corregedoria, a gente fala que o magistrado não atende. Chega lá, o magistrado responde dizendo que atendeu. Atende, não atende e tal. A palavra de um contra o outro. Entendeu? Então, assim, o que a gente pede, por exemplo? A gente sabe algumas situações, a gente vai em loco, também fiscaliza, né? E faz um auto. A gente pede que os colegas, por exemplo, não tem atendimento virtual, faz um print, manda pra gente, né? Faz uma gravação, como é que funciona. Então, assim, hoje, por exemplo, o CPC permite a gravação de audiência de tudo. Se você está se sentindo, puxa o celular e filme. Sim. Puxa o celular e filme, puxa o celular e grave. Teve aquela situação. Né? Então, assim, mande um e-mail para a vara relatando que não está sendo atendido. Se a vara não responder, aquele silêncio pode ser considerado um meio de prova. Sim. Enfim, é muito difícil você comprovar a violação de prerrogativas por um aspecto. Por outro aspecto, a depender da interpretação, é simples você fazer essa comprovação. Agora, a gente precisa, na verdade, né? Ou por exemplo, você é ameaçado por um policial de repente, que acontece, às vezes, os abusos de autoridades. A gente tem a polícia, que a gente tem uma relação muito boa com a polícia civil, assim, a corregedoria atende, é muito solícita a OAB, né? Eu digo sempre, o corregedor, doutor Fernando, sempre que eu tiver a oportunidade de elogiar, eu vou elogiar a corregedoria no sentido de dar atenção pra gente. Quando a gente busca, a gente tem. Mas, como a gente tem uma classe de advogados também super heterogênea, de idade, de gênero, de tudo, né? Assim, a gente tem também, às vezes, colegas que não têm uma atitude tão reta, né? Tão proba no exercício da profissão. A gente tem policiais da mesma forma. Então, às vezes, a gente tem as arbitrariedades nas delegacias, nos lugares, às vezes, mais distantes, às vezes na própria capital. Então, a gente vai monitorando. Eu digo sempre, infelizmente, digo isso. Eu acho que não vai deixar de existir nunca homicídios no mundo, não vai deixar de existir nunca violações de prerrogativas no mundo. A gente sempre tem relatos, às vezes eu vejo advogados mais antigos, doutor, hoje está pior por um aspecto, mas pelo menos o juiz atende a gente com dificuldade e tal. E eles relatam que antigamente não tinham os problemas que tem hoje, mas que tinham magistrados que não recebiam. Não tinha uma representatividade de uma comissão para ir lá questionar. Ou quando recebia, baixava a cabeça, nem olhava. Advogados antigos, que eu estou dizendo, com 50 anos de profissão, 60. Os problemas são outros. Hoje a gente tem outras modalidades também de violação de prerrogativas. Exemplo, nas audiências virtuais, que não eram comum antes, né? A sua voz é silenciada como quem está do outro lado presidindo a audiência ou um secretário de audiência, por ordem do magistrado, pode chegar e mandar apertar o mute. Vocês nunca viram, às vezes, em sustentação, aquelas situações que, infelizmente, viralizam de arbitrariedade, que o advogado está lá, no mudo, né? Porque ele está gritando na casa dele e do outro lado não sai. Ou seja, alguém calou a sua voz. É uma nova modalidade de violação de prerrogativas. Se você tivesse uma audiência presencial, o magistrado poderia adotar outra atitude, mas te calar não ia conseguir. Um delegado também não ia conseguir te calar numa atividade sua presencial. Então, são outras modalidades. Agora, doutor Vitor, veja só, você falou que no interior, até pelo número de advogados, tal, a população, se o magistrado está suspeito nos processos daquele advogado, a advocacia dele praticamente acabou naquela cidade. Como é que funciona esse procedimento de representação do advogado na comissão de prerrogativas e em relação à procuradoria? O nome dele é exposto, não é exposto, ele é mantido sigilo. Não estou falando de denúncia anônima, obviamente. A denúncia tem uma autoria, mas é guardado o sigilo do nome dele ou não. Se o advogado procura a gente, ele não pede aquele sigilo, a gente pode usar aqueles documentos encaminhados para analisar. Normalmente, o que é que acontece? Seja um pedido de desagravo, alguma coisa do tipo, a gente faz um filtro e analisa se há uma violação de prerrogativas.
Alguns casos, eu tenho uma equipe dentro da comissão de prerrogativas que funciona, que é a minha equipe de relatoria, meu grupo de relatoria. Pessoas, cada um tem uma habilidade, né? Tem gente que não gosta muito de falar, mas escreve muito bem e tal. Então, eu tenho um grupo de relatoria que vem com pareceres técnicos, enquadrando o que é prerrogativa ou não ali, se é uma violação. Se a gente entende que é um caso de violação de prerrogativas, a gente caminha para a Procuradoria providenciar a representação. O nome do colega vai aparecer. Por quê? Precisa saber quem é que está, entre aspas, requerendo a providência, entre aspas, acusando. A gente precisa entender, não tem como não aparecer. Sim. Se for um caso que seja extremo, que o colega peça um sigilo e tal, a gente vai conversar com ele e verificar. Olha, aqui dá para fazer assim, não dá, só dá se expuser seu nome e tal. Procurar entender, entendeu? Mas, em regra, o procedimento, falando da Procuradoria, que você perguntou, eu terminei que... fui falando outros pontos, a gente tem essa simbiose, né? O que chega, que a gente entende que é de atuação, de representação, de registro, a gente caminha para a Procuradoria adota as medidas cabíveis. Um advogado que não está custodiado no local adequado, a Procuradoria acompanha e aí normalmente faz em conjunto com a defesa técnica no sentido de alinhar as atuações, porque às vezes se a Procuradoria atuar, pode incomodar quem está fazendo a defesa técnica. Sim. E, às vezes, quem está fazendo a defesa técnica não utiliza alguns argumentos que a gente utiliza. Então, às vezes, é melhor a gente atuar como amicus curiae. Tem algumas possibilidades que isso é alinhado, em alguns aspectos. Em outros, a gente faz os registros através do PJE-COR. Às vezes, eu respondo para os colegas que ele pode diretamente fazer o registro através do PJE-COR, né, que é o Processo Judicial Eletrônico. COR é Corregedoria. A atual gestão da Corregedoria... Dr. Rotandano e os magistrados que tem lá, que atendem a gente e tal, eles têm esse hábito hoje de não atender nada assim pelo telefone e tal. Eles, não, tudo que a gente quer é formalizado. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque realmente fica formalizado, mas o lado ruim é que às vezes a parte não se sente tão à vontade, às vezes você tem uma demanda urgente e não consegue, né? Eu já pontuei isso lá. Mas, enfim, estão fazendo um trabalho, dando melhor, né? Eu acho que o TJ hoje ele tem uma estrutura muito boa no segundo grau. A gente não tem muito problema de violação de prerrogativas no segundo grau. Não temos muitos registros. A maior dificuldade está atrelada ao primeiro grau. Por quê? Porque é onde tem a maior dificuldade estrutural. E aí, o magistrado, já atendi magistrados que vieram me fundamentar assim, conversei, né, com magistrados. Tem magistrado que pede reunião com a gente para conversar, às vezes a gente pede com o magistrado. A gente aqui é uma via de mão dupla. Eu digo sempre, Rafael, nós não estamos aqui para caçar bruxas, nem para atacar ninguém, nem para brigar com ninguém. Eu defendo sim as prerrogativas da advocacia. Mas eu não tenho um lado do advogado em si. Não é uma questão de lado. Eu digo sempre que nós não estamos num retângulo, num quadrado, para atacar cada um, João, num vértice ou num canto. Nós estamos num círculo. O judiciário é um círculo e estamos todos dentro desse círculo. Nesse círculo estão os magistrados, os demais servidores, as partes, os advogados. E dentro desse círculo, que não existe lados opostos no círculo, precisa estar todo mundo bem. O servidor com estrutura de tecnologia, de remuneração, o magistrado com estrutura de tecnologia, de remuneração, de mão de obra. Porque se não for assim, a gente com um problema estrutural, a gente não resolve. Então tem magistrados que relatam para mim assim, doutor, eu tenho X processos aqui, se eu tirar um dia para atender advogado, eu vou perder aqui a minha produtividade. E vem com a matemática mesmo, uma espécie de estatística que realmente é uma coisa interessante. Mas o que a gente tenta dizer, doutor? A gente sabe que está difícil para todo mundo, inclusive para a advocacia. Mas assim, tem casos que o colega precisa ser atendido, que não é uma perda de tempo, pode ser até um ganho de tempo, a depender da ótica. Com certeza. E é uma prerrogativa do advogado, um direito do cidadão, ele ser atendido ali pelo magistrado. Por quê? Porque muitas vezes a explicação que vem ali, tem magistrado que diz assim, está nos autos, está na petição. Não é só isso. Provo que não é só isso, porque se fosse assim, você apresentava o seu recurso e não tinha uma previsão legal, processual, de você fazer a sua sustentação oral. Sim. Por que você faz a sua sustentação oral nos tribunais? Para você destacar oralmente os pontos mais importantes que já estão escritos. Então, não é porque só está escrito que você não precisa falar com o magistrado. Às vezes, você tem uma nuance ali, um detalhe, você traz assim uma situação que precisa ser esclarecida, né? Ou às vezes você pode chegar e dizer assim, doutor, meu cliente está morrendo. Se o senhor não despachar hoje, será que isso não importa? Entendeu? Então, assim, são situações que a gente tenta entender o lado do magistrado, mas a gente não abre mão das nossas prerrogativas. Eu digo sempre, em todos os lugares que eu passo, nossas prerrogativas são inegociáveis. E isso serve para a nossa classe entender e aprender também quais são as nossas prerrogativas. As nossas prerrogativas, elas estão dispostas no nosso estatuto, a Lei 8906 de 94,
E a gente precisa saber de cor ali, salteado, né? Aquele artigo 6º e 7º. Com certeza. Porque muitas vezes o colega procura a gente e não é um caso de prerrogativa. É um caso de demora processual que é grave. A gente acolhe até inicialmente. Hoje a gente já tem a comissão presidida por Saulo, que faz um trabalho fantástico de celeridade processual, que criou a plataforma Movimentação. Você vai lá, cadastra seu processo, e aí tem os trâmites, né? Tem os padrões do CNJ e tem funcionado. A OAB é muito grande, é uma instituição muito grande, né? Com muita gente boa para trabalhar. Mas às vezes o colega fica chateado, a OAB não me atendeu, às vezes realmente não é numa velocidade tão rápida, porque a demanda é muito grande, precisa construir um parecer, entendeu? A gente sabe disso e a gente aqui é aberto a críticas. Eu não acho que a comissão de prerrogativas é perfeita, eu acho que somos humanos, nos dedicamos muito, mas estamos em busca de um trabalho de excelência e vai melhorar. Eu tenho uma meta de 2023 fazer um trabalho ainda melhor, graças a Deus, e ao trabalho das pessoas que compõem a comissão de prerrogativas e o apoio da diretoria e dos colegas. A gente tem feito um trabalho ali dedicado, que tem tido feedback positivo, mas precisa e vai melhorar ainda mais, porque a nossa busca é essa. A gente tem aqui não só ouvintes da área jurídica, né? Também pessoas assistindo a gente da área jurídica. E também tem pessoas que gostam de temas jurídicos e participam e sempre comentam. E para algumas pessoas, talvez essa seja uma dúvida muito frequente. O que seria uma sala de estado maior? Qual a diferença dela para os demais locais de detenção e tal? Olha só. Porque muitas pessoas já me perguntaram isso várias vezes, né? Então, acho que... Sala de estado maior é algo que é difícil de conceituar. Talvez eu vou falar para você aqui agora e se no dia que eu for rever o podcast em casa, eu digo, pô, era para ter colocado tal coisa, porque não é fácil. Sim. Mas a sala de estado maior, primeiro a gente precisa entender e só destacar aqui que prerrogativa não é privilégio. Sim. Prerrogativa tem uma previsão legal justamente para poder garantir ao advogado exercer o seu labor em defesa do cidadão. E com relação à prerrogativa de ser custodiado numa sala de estado maior, o legislador ele visou proteger o advogado, porque imagine você, advogado, principalmente se você atuar na área crime, você é preso e amanhã ou depois você está ali custodiado junto com pessoas que você atuou contra ou a favor, que você está ali militando no dia a dia. Sim. Imagine isso, o caos. Você vê, por exemplo, que um policial, quando ele é preso, por alguma razão que ele é custodiado, ele não vai para o presídio comum. Ele fica onde? Na corregedoria. Pela mesma lógica. Sim. Porque não é razoável que um policial que prendeu um bandido seja custodiado junto com um bandido que está ali. Certo? Com um cidadão que ele prendeu anteriormente. Então, assim, quando eu falo isso dos policiais, não tenho nada contra, nenhuma crítica, ao contrário. Eu acho que as prerrogativas das respectivas profissões, elas devem existir justamente para garantir, inclusive, a segurança e a integridade daquele profissional que está ali preso e não tem ainda uma decisão condenatória transitada e julgada. Às vezes é temporário. Mas a sala de estado maior, que a gente entende, é um local digno, que ele consiga ficar ali sozinho, né? A doutrina traz como que tenha uma escrivaninha para ele atuar. Não internet, né? Porque a internet já é demais, assim, né? A gente não exige isso. Mas um padrão mínimo, com um banheiro para ele, né? Uma cama, um local digno, que tenha dignidade. Que, em tese, isso deveria ser para todo cidadão, não só para advogado. A sala de estado maior que a gente fala, que a legislação traz, é para garantir isso ao profissional, o mínimo de integridade e dignidade. E aqui eu faço uma ressalva. Isso é até a condenação antes do trânsito em julgado. Sim. Porque a partir do momento que transita em julgado, ele já não tem mais a prerrogativa de ficar custodiado, vai cumprir pena. Eu recebi outro dia um pedido de um advogado que foi condenado e queria ficar na sala de estado maior. A gente discutiu com a procuradoria, não tem previsão legal, não tem amparo, é diferente. Mas o cidadão está ali, não tem ainda uma decisão transitada em julgado, ainda é passível de recurso. Né? Em dúbio pro réu, os penalistas aí que me ajudem. Mas assim, com todos os princípios do direito penal. E ele ser custodiado. Então, por isso que o legislador não é uma coisa que a comissão inventou, que a OAB não, o legislador. E aqui eu faço uma ressalva. Nós, muitas vezes, nos damos assim com a seguinte fala, né? Normalmente de autoridades que violam prerrogativas, que são a minoria, graças a Deus. Porque a maioria já tem uma consciência, né? E eu acredito nisso. Às vezes aparecem muitos casos, mas desses muitos casos são a minoria. Nós não temos um estatuto nosso somente. Nós temos uma lei federal
a Lei 8906 de 94, que garante as nossas prerrogativas. E se a gente vai para a base do direito, a gente tem uma lei federal no topo. Então tem gente que diz assim, o estatuto de vocês, como se tivesse juntado os conselheiros ali, né, no Conselho Federal, como você chama do Senado Federal, né, o Senado lá, que se o Conselho Federal reuniu, emitiu um provimento ali, não é um provimento. Nosso estatuto é uma lei federal. Sim. E a advocacia precisa interiorizar isso e as autoridades precisam compreender isso. Que o que está lá foi discutido amplamente nas casas legislativas, foi aprovado em 94, né? Vigente em 94, e eu digo sempre, por isso que eu falo, nossas prerrogativas são inegociáveis. Então, me ocorreu aqui agora a questão do Estado-Maior, porque antigamente batalhões de polícia tinham uma salinha que era como se fosse a salinha do comandante. Sim. E que ele dizia que ali ficava o Estado-Maior dele. Sim. Não sei se em função disso usaram esse termo, né? Na época da lei, já pode que ela é ser, antiga. Pode ser, porque é considerado isso aí, uma sala, sem ser cela, já começa daí. É sala, já é cela. Né? A gente entende que em tese não tem que ter grade, tem que ser porta, né? Que o advogado pode ter ali um trâmite, em tese deve ser um lugar que ele fique ali com o mínimo de conforto, de dignidade. Repito, a gente não quer um quarto de hotel, a gente não sustenta isso. Claro. A gente sustenta uma sala de Estado-Maior, para que ele tenha um local ali para escrever, entendeu? Porque ele pode, né? A gente vê nos livros aí na doutrina que o cidadão ele pode impetrar um habeas corpus com papel de pão. Exato. Então o advogado ele pode produzir ali com papel, com a caneta, né? Ninguém está pedindo celular nem Wi-Fi, não. Sim, mas claro. assim, que ele tenha um mínimo de dignidade, porque, repito, isso é para até o momento que ele não tem uma condenação transitada e julgada. Sim. Até lá, todos são inocentes, né? Até que a decisão venha a transitar. Você falou da questão das prerrogativas do artigo 6º e 7º do Estatuto. E, de fato, a impressão que eu tenho, inclusive de sala de aula, né? Com alunos, é que o pessoal só lembra das normas do Estatuto para fazer o exame de ordem. Depois, meu amigo, sobe no rabo do foguete. O cara tem ali, porra, na minha época eram 10 questões para poder fazer no exame de ordem. Aquilo era uma maravilha, era um estudadíssimo. O cara chegava ali tinindo com tudo na cabeça. E os professores diziam, mate essas 10 para garantir, né? Era uma pressão terrível. Então, todo mundo estudava muito a questão do Estatuto, prerrogativas, etc. E depois, meu amigo, se esquece. Um ou outro vai lembrar de uma ou outra prerrogativa, e principalmente essas que se destacam mais, como, por exemplo, a questão da prisão na sala de Estado-Maior, é uma coisa que fica muito gravada na cabeça. Mas a gente tem coisas que são... que estão lá no 6º e 7º, e a gente tem que ter a compreensão também do momento em que a lei foi feita. A gente está falando em 1994, né? Já se vão aí o quê? Quase... 30 anos, quase, 29 anos. Mas foi atualizada, né? Sim, mesmo assim, né? Mas naquele momento, eu estou falando porque você tem lá, por exemplo, previsões que falavam que o advogado tem direito a entrar na cancela onde usa expressões, situações que você hoje não existem mais. Na época não se falava em audiência virtual. Hoje as coisas mudaram muito, né? Eu diria que estava surgindo na internet, inclusive, ali, né? Começando, uma coisa bem incipiente. A minha pergunta nesse sentido é, o que hoje ocupa mais vocês na Comissão de Prerrogativa? Quando você olhar assim e falar, não, meu amigo, hoje o artigo tal é o que é o campeão. Qual aquele inciso toda hora bate lá com a gente, é esse aqui. Hoje a gente tem dificuldade de atendimento pelas autoridades. Sim. E dificuldade de acesso a procedimentos policiais, que vai de encontro, inclusive, à súmula 14, súmula vinculante número 14 do STF. Então a gente são os campeões, né? A advocacia criminal, por mais que eu tenha defendido aqui e parabenizado a atuação da Corregedoria, da Polícia Civil, por exemplo, mas a gente vê excessos nas delegacias, criando obstáculos, às vezes, para alguns advogados, que a gente entende que são desnecessários e, às vezes, por falta de conhecimento da legislação por parte da autoridade. Né? O delegado, em regra, tem uma formação boa ali, jurídica, né? Mas, às vezes, o policial nem tanto e, às vezes, não conhece. E tem os excessos também, né? Mas, assim... Eu digo sempre aos colegas, Rafael, que a gente precisa conhecer, não para brigar, mas para impor a nossa prerrogativa. Impor não é com soberba nem com arrogância. É impor com educação, com tranquilidade e conversando. Esse é o primeiro momento.
Porque se a gente for brigar, sabe aquela coisa que você vai brigar e mesmo tendo razão, você termina perdendo a razão? Sim. Então é que eu digo assim, quando eu falo muito hoje, na linha do que você está falando aí, para os jovens advogados, e a gente tem um projeto também, prerrogativas nas faculdades. A gente já foi algumas, vamos retomar agora, que é um projeto antigo da Comissão de Prerrogativas e do Conselho Jovem, que a gente vai às faculdades conversar com aqueles alunos do 9º e 10º semestre, né? A gente sempre tem esse... E até alunos mais jovens também. Temos as visitas técnicas, também, que a Emília, no dia que esteve aqui, do TED, falou também. Que a gente recebe os colegas, eu falo de prerrogativas. Temos audiências simuladas. A gente tem tentado formar isso não só para os colegas fazerem a prova da OAB e serem aprovados, para que eles tenham esse conhecimento técnico. E aí eu dou orientação, porque com o tempo a gente vai ganhando experiência, né? A gente sabe que quando a gente é mais jovem, a gente é mais arrojado, assim, né? Tá mais disposto a brigar e tal. E a experiência vai dando para a gente um conhecimento não só técnico, mas um conhecimento de trato, de saber lidar, entrar e sair nos lugares com mais tranquilidade. E você vai ficando mais velho, você vai ficando assim, mais safo, eu diria, talvez o termo seja esse. E o que é que eu digo sempre? Quando você chama atenção para a forma, você faz com que as pessoas esqueçam o conteúdo, né? Não, aí é conciliar os dois. Eu digo que você precisa saber a sua prerrogativa, mas não pode chegar lá com arrogância, chutando a porta. Né? Aqui é um podcast tranquilo, eu posso falar assim. Não, e até porque as pessoas que estão do outro lado também têm prerrogativas. Isso. Das carreiras que seguem, né? Mas você vê alguns excessos, né, das autoridades. Aí o que acontece? Eu digo, colega, converse com o delegado, por exemplo, com o magistrado, com o promotor, enfim, com a autoridade que seja. Às vezes na Câmara de Vereador acontece, porque não sabem muito, assim, né? Digo, explique, dê uma olhadinha na lei tal, no artigo tal, eu tenho direito, eu vou aguardar, eu estou aqui. Eu não estou aqui para criar problema, eu estou aqui para exercer minha profissão, veja bem, vamos tentar resolver isso aqui. E aí, normalmente, eu tenho um feedback que mais de 90% dos casos que as pessoas vão nessa linha, conseguem. Entendeu? Conseguem resolver. Ou então liga pra gente, a gente ou vai lá, ou liga, eu resolvo muitas coisas assim, por telefone, com os contatos. Porque no fundo ninguém quer ter problema, entendeu, Rafael? A autoridade também não quer ter problema. Não quer estar recebendo a ligação sua, né? Falando, não, ele não quer estar recebendo sua ligação. Não quer. E às vezes eu tenho casos que tem gente que diz assim, o delegado, vai pra corregedoria. Aí eu faço um parêntese aqui, eu digo isso pro corregedor, eu falo, um policial, por exemplo, um delegado, que diz assim, vá pra corregedoria. Ele está achando o quê? Ou ele não tem medo de nada, ou ele está achando que não vai dar nada na corregedoria. Sim. Aí eu falo que o papel da corregedoria é importantíssimo. De apuração e concluindo-se por violação, que tenha-se a devida punição. Sim. Porque senão fica um serviço de enxugar gelo para todo mundo, para a própria corregedoria, para a classe, para todo mundo. Então isso tem que ser muito bem trabalhado nos órgãos públicos também. Por isso que a gente visita institucionalmente, representa quando não tem mais diálogo. A gente muitas vezes, né, conversa, e eu já vi pedido de retratação. Porque o objetivo não é brigar, o objetivo é resolver. A Comissão de Prerrogativas atua para resolver, não é para criar problema com ninguém. Já aconteceu que você tem gente que não gosta muito e tal. Tem gente que às vezes cria um ranço da Comissão de Prerrogativas. Paciência, eu digo muito claro para a autoridade, olha, doutor, não adianta, doutora, não adianta criar problema aqui comigo, Vitor. Eu vou sair da comissão, em um dado momento vai entrar outro presidente. E ela vai continuar. A comissão aqui é da OAB. E a relação aqui é institucional. E o nosso debate aqui não é de pessoas, é de ideias. São de propostas, são de problemas. Então a gente precisa aqui se entender. A gente tem essa violação, eu preciso da sua ajuda aqui para que a gente não tenha um problema. A gente ganha o quê em abrir um procedimento administrativo? Nada. Perda de tempo, problema para punir. Ok, vai punir, mas não vai resolver. O que o colega quer não é punir a autoridade, é ter acesso ao inquérito, é ser atendido pelo magistrado, é ver o processo dele caminhando. E aí claro que a gente pondera as dificuldades todas do Estado, que tem delegacias que estão sendo reformadas, tal, mas tem delegacias que não têm estrutura mínima, tem delegacia que não tem mão de obra, não tem pessoal, como no tribunal também. Como em todo o setor público hoje, a gente ouve essa queixa como defesa, principalmente, que falta pessoal, né? Porque tem teto de limite de gasto, porque tem que fazer concurso, porque tem isso, porque o servidor que aposenta continua ali e tal. Tudo bem, a gente compreende, a gente entende, a gente não está aqui para caçar bruxas, a gente está para entender, mas a gente precisa também, o magistrado está ali, vamos ajustar aqui um horário para atender o colega, não é marcar horário, porque a legislação não fala em marcação de horário, mas assim, se estiver fazendo uma sentença, uma audiência ali, o colega, vamos ajustar aqui, espera acabar, isso tem previsão legal, inclusive, né, para não interromper a audiência. Vamos procurar entender aqui, porque o colega está buscando, não tem horário para marcar no online, mas atende pessoalmente? Não, então vamos abrir aqui, doutor, aqui o online, mais horários, porque está abrindo. Às vezes os magistrados dizem assim, eu atendo, aí abre 2 horários por semana, 3.
Entendeu? Eles reclamam também que tem colegas que marcam e não comparecem nos horários, ocupa. E é verdade, eu sei que é verdade. Às vezes o colega não se preocupa com o outro. Então é o que eu digo, tem que estar bom para todo mundo. A advocacia também tem que exercer o seu papel de cobrança, mas também os seus deveres. Né? Porque o estatuto prevê lá os deveres, tratar o colega com urbanidade. Eu digo sempre, tem que se preocupar com a sua imagem. Imagem não é roupa, não. Imagem é a sua postura, como você se comporta, como você trata um servidor. Né? Porque às vezes trata o magistrado bem ali e o servidor quer tratar com estupidez. Eu digo, não pode ser assim, a gente entende também. Nós somos uma classe com muita gente diferente atuando. Cada um tem uma formação, cada um vem de uma família, cada um tem uma linha de pensamento. E às vezes isso interfere, mas eu digo sempre, eu não posso trabalhar com os extremos, eu tenho que trabalhar com a linha média, né? Então é isso, assim, o que é que a gente fez, Rafael, assim, na comissão? Quando a gente assumiu lá a comissão, eu tinha uma meta de colocar representatividade dentro da comissão. Então, assim, a comissão de prerrogativas, ela tem um histórico muito de atuação e de muitos voluntários que são homens, eram homens. Por quê? Porque muitas mulheres não queriam ter esse trabalho de sair de madrugada, ir para a delegacia e tal, esse enfrentamento. Isso mudou. A gente está conseguindo construir isso com outra visão, porque as mulheres estão assumindo um papel fantástico. Hoje a gente é presidido por 2 mulheres na OAB e uma terceira diretora, a doutora Esmeralda, a única diretoria do Brasil inteiro que é, por maioria, composta de mulheres. A OAB Bahia, ela foi a primeira a implantar a paridade de gênero no conselho antes de ser obrigatória. Aqui a OAB Bahia implantou. Então, assim, na comissão de prerrogativas, a gente, quando entrou, colocou ali uma paridade de gênero. Hoje desequilibrou um pouco, hoje eu tenho 74 membros. 40 homens e 34 mulheres. Hoje, isso oscila um pouco, porque era igual. Mas eu digo sempre, não estou preocupado necessariamente com a matemática, estou preocupado com ter a representatividade. Em algum momento vai sair mais homem, vai entrar mais mulher, a gente vai equilibrar. Mas hoje é praticamente equilibrado. Se você fosse recrutar lá em casa, entre eu e minha esposa, com certeza o Marcelo seria muito melhor para defender prerrogativa do que eu em termos de combatividade. São colegas que são super combativos. Seguramente. Sem dúvida nenhuma. E assim, claro que desses 74, incluindo a mim, nem todo mundo dedica tanto tempo, porque às vezes você está num momento da sua vida particular, privada, que você não consegue dar tanto tempo. Eu falei, não, calma. Então, faça um relatório aqui, vamos ver. Eu não gosto de perder as pessoas que se dedicam, porque é um trabalho voluntário comprometido. Claro. Agora eu cobro também. Precisa ajudar um pouco mais, me ajude aí, vamos ver e tal. Desses colegas, eu tenho 30 pretos. Dos 74, 30 pretos. Não tenho cotas. Eu tenho colegas que trazem uma bandeira, né, uma representatividade, trazem uma efetividade na sua atuação, que eles trazem para poder a gente verificar que o quê? Hoje, a gente tem algumas ideias e com a plataforma que a gente vai implementar, eu falo dela já, a gente quer saber, inclusive, se o advogado preto ele sofre mais violação de prerrogativas ou não. Eu ia perguntar isso agora. Entendeu? Eu tenho certeza que vocês vão, obviamente, buscar isso com dados concretos. Sim. E tal. Mas a sua percepção... Eu entendo que sim. Você percebe que mais? Percebo. Por exemplo, eu tive um colega que entrou, ele se declara preto, e esses 30 que eu estou dizendo se declaram pretos. Tem um indígena, né? Tem um colega que é deficiente visual. Então, quando a gente quer contribuir, esse colega é deficiente visual, ele, às vezes, outro dia a gente fez um monitoramento, né, de atendimento e tal. Eu falei, não, vou falar o nome dele porque é tranquilo, Lucas. Falei, não, Lucas, você não precisa... participar dessa parte não, porque vai ter que fazer umas visitas. Daí ele, não, eu faço questão, eu vou participar. Aí eu me senti até um pouco envergonhado, sabe? Eu falei assim, não, será que eu estou tentando ajudar e estou prejudicando? Aí ele falou assim, não, eu vou participar, eu faço questão e eu vou. E fez a parte dele. Então, assim, a gente lá insere as pessoas, né? Não importa lá se você é homem, mulher, preto, branco, mas quando eu coloquei essas pessoas, não foi só para ter representatividade. Foi para que a gente tenha um acolhimento também adequado. Entendeu? Porque um colega que se declara preto, ele com certeza vai acolher melhor que eu, que me declaro socialmente branco, um colega que sofreu uma violação de prerrogativas com a influência, né, de uma questão racial. Entende, Rafael? Sem dúvida. Então, certamente, mulheres. Por que mulheres? Porque a gente tem hoje, por exemplo... prerrogativa da mulher especificamente, da mulher grávida, lactante, para suspender processo. Então, agora, no mês da mulher, a gente está trabalhando essa questão com as mulheres. Então, eu não fui fazer nenhuma palestra de prerrogativa da mulher. Eu não tenho lugar de fala, entendeu? Mas eu monitorei, me preocupei, falei, a comissão de prerrogativas vai participar no mês da mulher, tratando de prerrogativas da mulher. Indiquei várias colegas para também inserir todas
as pessoas no trabalho. Então é importante a gente ter isso. E aí você me perguntou, sim, outro dia eu coloquei um colega na comissão, a pedido dele, ele veio participar. Lá 90% vem por pedido próprio, né? Tem gente que me procura no Instagram, tem gente que me procura nas redes sociais, no WhatsApp, nos eventos, e tendo lugar a gente vai colocando, porque lá, né? Enfim. Trabalho não falta, né, João? Então... Não falta. E assim, aí ele outro dia, quando ele foi pro primeiro plantão, ele falou, doutor, eu não vou assumir o plantão não. Foi até um pouco ríspido assim. Eu falei, como assim, rapaz? Plantão 24 horas, né, do celular. Porque a gente tem um plantão diário no Fórum Rui Barbosa, de segunda a sexta, em horário comercial. 2 turnos, né? Cada plantonista num turno. E depois do horário comercial ali, de noite e até de manhã, enquanto não abre o fórum, no plantão no celular. Né? 24 horas. E aí o colega falou revezando. Não vou assumir o plantão não, porque eu não tive um treinamento adequado, não sei o que. Eu falei, como assim, rapaz? Às vezes a gente não tem tempo de fazer um treinamento, a gente vai conversando, explicando. Tô aqui com você e tal. Não vou. Foi risco. Aí eu fui conversar com ele, né? Ele me contou um pouco a história de vida dele, que era difícil. Ele falou assim, aí no final ele falou assim, doutor, vou lhe dizer uma coisa. Eu sou preto. Eu sou advogado criminalista e sou preto. Eu sei o que é sofrer racismo na delegacia. Palavras dele, essas palavras não foram minhas. Aí eu simplesmente falei assim, rapaz, eu entendo você. E vou refletir sobre o que você está me dizendo. E não vou te cobrar nada. E aí a gente faz essa reflexão, entendeu? Dos colegas. Mesmo não tendo lugar de fala, mas eu trabalho com colegas que se autodeclaram pretos, né? E isso influencia, sim. Como tudo na sociedade. Se a gente vê a luta, o combate ao racismo na sociedade, né? No mercado de trabalho, na violação de prerrogativas não é diferente. Eu não tenho ainda essa estatística. No final do ano eu terei. Não, com certeza vai demonstrar. Entendeu? Isso. Mas eu terei. Então, por exemplo, a gente vai lançar agora, vou falar aqui um pouco, Fica à vontade, velho. A plataforma de prerrogativas online. Vamos lançar agora, já em breve, que é uma plataforma que é uma espécie de formulário inicialmente, depois quando o colega registra ao final ali, a gente tem um trâmite interno, né? De análise, de parecer, encaminha para a procuradoria e tal, se entender que não é, pode arquivar, encaminha para a subseção, tem uns trâmites que a gente tem lá posteriormente. Mas é um formulário que a gente precisa para estimular os colegas a registrarem, né? E lá você vai permitir juntar documentos, vídeos, áudios, tal, tudo isso. E ali a gente vai fazer um filtro também. Determinada vara, como já aconteceu. O juiz de tal vara não atende. Doutor, não tem um registro aqui na corregedoria desse juiz aqui que não atende. Entendeu? Então lá o colega vai ter, eu vou fazer um filtro se tal vara atende, não atende. Rapaz, é engraçado. Há um tempo atrás, tu chegou a ter um aplicativo, inclusive foi meu colega na turma de mestrado lá que você foi professor. É Marcelo, eu acho. Eu vou lembrar o nome dele. Tá aqui, tem aqui no grupo. Ele estava encampado nesse aplicativo. O aplicativo fazia justamente esse apanhado de estatísticas por unidade judiciária. Sim. A ideia do aplicativo era você, por exemplo, chegou no fórum, você precisa fazer uma diligência na oitava vara cível do fórum João Mendes em São Paulo. Você entrava ali, oitava vara cível, você via lá, juiz costuma atender, sim, não, o dia, tal, o juiz costuma estar no horário, tal, servidor, tal, diretor, não sei quem, tal, fazia um apanhado de informações ali. Depois o aplicativo acho que deixou até de existir, porque não... Foi? Foi. Mas ainda... Tem um aplicativo da OAB Nacional, OAB Federal, né? Que é o Prerrogativas Mobile, né? Que tá para ser implantado. Ele já foi criado há muito tempo, mas não consegue emplacar. Eu fui numa reunião lá em maio do ano passado. Emplacar que você fala As pessoas não usam. Ele já está disponível, mas a galera não usa. Está disponível, mas interna, assim, você consegue entrar, mas a advocacia não usa de uma maneira geral, entendeu? Porque o que acontece também? Hoje o mundo está online, né? O cidadão está aqui, ele postou, já viralizou. E hoje tem muitas vezes assim, o plantão a gente atende no telefone, às vezes o cidadão liga, a gente está numa diligência, se der chamada espera, assim, ou tocar, não atender, já é um inferno, já vai para a rede social dizer que não foi atendido, que a OAB não presta, que a OAB não faz nada. Assim, eu digo, calma, doutor, às vezes o colega está numa diligência atendendo uma pessoa, retorne um pouco, aguarde, a gente está aqui para ajudar. Então, assim, Rafael, eu posso dizer isso aqui de público para qualquer pessoa, assim, que a comissão ela tem, assim, sabe, um trabalho que não para. Jogo do Brasil, Copa do Mundo agora, final do ano. Cheguei em casa, uma demanda da própria delegacia que ligou pra gente. Entendeu? Um colega foi conduzido para lá, não posso entrar muito em detalhes, não vou dizer nem qual foi a delegacia, mas foi conduzido e tal, suposta, né, alegação de um crime. A própria delegada entrou em contato com a gente, comissão de prerrogativas e tal. Eu fui. Sorte que eu não tinha bebido. Mas fui. Quando eu não vou, sempre tem um colega que pode ir também. Eu vou para muitos, assim. Né? A gente acompanha um colega a qualquer hora do dia e da noite.
Agora eu tive o aniversário do meu filho, cheguei em casa dia de sábado, cansado. Falei, vou descansar. O telefone tocou. Plantão, telefone aqui e tal, colega, papapá, bafômetro. Entendeu? E aí, agora, tem coisas que você diz assim, meu Deus, entendeu? A gente teve esse caso icônico, assim, em 2016, no governo Temer, teve aquela greve dos postos de gasolina, do caminhoneiro, aí os postos de gasolina ficaram sem gasolina e tal. Sim, lembro. A gente recebe pedido, assim, da advogada, teu prerrogativo aqui, eu quero colocar gasolina no meu carro, que eu vou fazer uma audiência. São coisas assim que você não acredita, entendeu? Você tem um repositório de causas bons aí. Rapaz, porque eu não posso ficar falando assim, nem detalhando. Não tem um assim ou outro que você possa. Algum que seja assim que você possa. Não, rapaz. Essa do posto de gasolina, entendeu? Outro dia, um advogado estava internado, queria que a OAB fosse lá para dar alta a ele. Porque. Como assim, porque ele queria se dar alta ao hospital. Sensacional. O hospital. O médico não estava dando. O médico não estava dando e ele dizia que tinha que ter alta, porque ele era advogado. Eu falei, doutor, isso não. Mas agora eu estou advogando para mim mesmo, em causa própria, violou minha prerrogativa. São coisas assim que acontecem. Ele está impedido do exercício da profissão. É verdade. O médico está impedindo isso. Não, são coisas que parecem até folclóricas, né? Achei que essa Eu não posso dar muitos detalhes assim, mas não falando nome, nem época, nem nada. Só chegam. Já passou isso, né? Graças a Deus. Mas são coisas assim, se você for ver, assim, até a própria questão, quando há um abuso, uma condução assim, mas até a própria questão do bafômetro não tem nada a ver com prerrogativas, entendeu? A gente termina procurando saber, dar um suporte, um apoio, porque às vezes é um apoio até emocional, para saber para onde foi, porque a dependendo da delegacia, se o cidadão estiver ali bebendo e a coisa engrossar, pode desencadear numa violação de prerrogativas, ou se ele ficar custodiado, é o que eu falei no começo aqui, sim. Entendeu? Mas, assim, tem muitos excessos também que a gente vai conversando com o colega e mostrando também com muito cuidado, né? A gente acolhe, mas, assim, mostra com cuidado que às vezes não é, entendeu? Por exemplo, demora do despacho não é uma violação de prerrogativas, é uma coisa grave, o judiciário precisa caminhar mais rápido, princípio da duração razoável do processo, mas eu não posso. Ou, por exemplo, também uma decisão de uma improcedência e tal, às vezes eu, particularmente como advogado, eu digo que isso é um absurdo. Mas o juiz tem o livre convencimento dele. Então, isso é uma questão processual. Você tem que fazer o quê? Recorrer. Não adianta procurar a comissão de prerrogativas, entendeu? Agora, se no curso do processo, né, tem uma dificuldade ali, não quer expedir o alvará em nome do advogado. A gente vê hoje, muitas vezes, por conta das fraudes... Interessantíssimo você tocar nesse ponto, que o CNJ acabou de colocar isso como... Acho que essa está pauta perto do atendimento, viu? De discussão. Mas essa questão dos alvarás aí, o que a gente ouve muito de alguns magistrados, às vezes ouve até em off, é assim, eles relatam muitas questões de fraude ou advocacia predatória, né? E aí eu acho que eles terminam de uma forma a tentar combater essa questão de fraudes, penalizando os bons. Eu explico isso. De que forma? Bom, fica partindo do pressuposto que todos os processos ali, o advogado vai receber o dinheiro e ficar com o dinheiro do cliente, é isso? Porque se você tem poder nos autos, através de uma procuração, que é um contrato, né? O cliente outorgou poderes ali. Claro. Expressos para receber dinheiro, não vai expedir o alvará no seu nome. Por quê, doutor Rafael, doutor João? Tem que expedir. Porque o senhor pode ficar com o cliente não repassar, não ficar com o dinheiro não repassar. Isso não existe. Eu não posso partir do pressuposto de má fé. O pressuposto é de boa fé. Eu passo por esse tipo de situação mas aí todo. Você tem uma espécie de combate à fraude, punindo os bons, que são a maioria. Sim. A minoria que faz isso em número de profissionais, pode até em número de processos ser uma quantidade grande. Agora, o que eu vejo também é o seguinte, eu vou falar por mim. Sim. Até porque a minha advocacia, João, sabe, eu vivo de alvará. Alvará é a minha vida. Então, não que não seja dos colegas, né? Todo mundo... Quem não gosta de ver aquela frase, né? Expressa seu alvará, todo mundo gosta. Eu estou falando porque na minha linha de trabalho é justamente o que faz a roda girar. Eu passo por essa situação inúmeras vezes. Sim. O cara vai falar, eu não vou expedir alvará não, eu vou fazer uma transferência eletrônica, então indique dados bancários. Eu vou lá e indico os dados do escritório. Não, indique os dados bancários da parte. Pode. Aí eventualmente, aí depende muito também do momento que eu tô naquele dia. Sim. Né? Se eu estiver num momento bom, eu vou chegar e porra, bicho, eu vou evitar um novo despacho, não sei o que, não sei o que. Tá aqui os dados da parte, meu velho, coloque lá, não tem problema não. Mas se ele me pegar de ovo virado, aí, meu amigo, aí eu vou... Não, você não pode fazer isso. Você vai ter o meu razão. Poder está aqui, claro. A procuração está nas folhas, tá? Olhe lá, eu quero que seja feito. E eu estou falando, foi bom você tocar nesse ponto, e tem um outro ponto que eu quero falar agora. O CNJ está discutindo isso agora. Sim.
uma forma de pensar a coisa dentro do que você falou, sem punir a maioria, que é o pessoal que trabalha certo. Com certeza, tá? A maioria esmagadora. E o CNJ está com isso em foco. Uma outra coisa que eu tenho visto o CNJ também, e tem pouco tempo que eu ouvi falar sobre isso ter ainda dado mais passos ainda, que é a questão do juiz morar na comarca. E isso toca muito em questão de prerrogativa do advogado, principalmente na questão do atendimento. Ainda que você tenha a possibilidade de atendimento virtual, né? Mas você recebe, por exemplo, esse tipo de vocês são instados nesse sentido lá na comissão, do tipo, doutor Vitor, na minha comarca eu tento falar com o juiz, mas na verdade o juiz nem mora lá. Então eu nunca tô com... Você percebe esse problema no dia a dia do advogado lá? Um parênteses rápido, foi Marcelo Bloisi? Isso, ele mesmo. Tá, não, aplicativo. Ele mesmo. Percebo, mas a preocupação do advogado em si, porque essa questão de obrigação do magistrado morar na comarca não é nada imposto pela OAB, nem pelo Estatuto da Advocacia. Claro. Entendeu? Isso faz parte da própria organização do judiciário. Então já começa daí. Mas o que eu recebo na comissão muitas vezes não é nem esse questionamento em si. Porque, assim, existe o questionamento do magistrado nunca ir lá. Sim. Principalmente durante a pandemia e depois. Durante, menos mal, porque estava uma coisa assim, né? Mas retornou as atividades aos poucos e os magistrados, alguns, né? Não todos, mas alguns, a gente tem relatos de alguns que não queriam, né? Se comenta, né? Assim, que não queriam comparecer mais e tal. E muito atendimento online. Mas até nisso, a advocacia, que muitas vezes é criticada, e eu digo, não estamos em lados opostos. O advogado, quando procura o magistrado para despachar, é porque ele quer o andamento do processo, ele não tem nada a ver com o magistrado. E aí eu lhe digo, quando o magistrado disponibiliza um link online que atende, que resolve, o advogado, em regra... Não está nem aí. Não está nem aí se ele está lá ou não, em regra. Eu não estou dizendo OAB, não. Não estou falando que esse é um posicionamento... Nós, no dia a dia. Eu queria deixar isso bem claro. Eu estou falando do trato do advogado, da advocacia, que eu percebo, que foi o que você me perguntou, que não é uma questão de que aqui não importa. Não, do ponto de vista institucional é outra coisa, mas assim, no balcão, no varejo, barriga de balcão, como a gente diz, se o advogado ele é atendido pelo magistrado presencial ou pelo link, ele, em regra, se dá satisfeito, não procura a comissão de prerrogativas. Mas o que é que eu recebo? Doutor, o magistrado não está na comarca, não anda por aqui, né? Não vou nem entrar na questão de moral, não. Sim. Não anda por aqui no dia a dia e também não atende online, a gente não consegue falar, a gente está solto aqui. Aí fica um pouco difícil, né? Porque a advocacia precisa do contato, né? Do processo e tal. E em alguns interiores da Bahia também, uma parte do interior que o acesso à internet já não é tão boa e tal, para você fazer audiência online ainda é pior, né? Porque você sabe que na capital você está fazendo, sua internet cai, sendo de fibra e tal. Você imagine no interior. Então, recebo sim, respondendo sua pergunta, queixas e tal. Agora, do ponto de vista institucional da OAB, aí quem tem que falar é a nossa presidente, Daniela Borges. Mas, assim, aqui na comissão que eu posso lhe falar que alguns colegas se queixam, mas se queixam mais daqueles magistrados que não vão lá nunca. Ou não disponibilizam outros meios de atendimento. Sim. Mas eu posso lhe afirmar que 99% dos advogados, se eles forem atendidos, seja da forma presencial ou online, eles se dão por satisfeitos. Entendeu? Faz sentido que seja assim. Porque, na verdade, o cara quer ser atendido, né? Sim. Não está preocupado ali em fazer papel de corregedoria. Recentemente o CNJ ordenou o retorno 100% presencial de todas as atividades. Sim. E a magistratura está com um movimento fortíssimo contra isso. Mas é bom, inclusive, destacar que isso foi fruto de um procedimento levantado por 3 magistrados. Foi? Foi. 3 magistrados, salvo engano, do Rio de Janeiro, fizeram um procedimento, acho que foi de consulta, e o CNJ respondeu nesse sentido, que retornaria às atividades presenciais. Mas o advogado, muitas vezes o advogado também não quer 100% presencial. Ele quer a possibilidade do presencial, mas perceba que a advocacia, antes dessa virtualidade que nós vivemos hoje, era muito mais difícil. Tinha que pegar um avião, advogando em outra cidade, pegar um avião, pegar um ônibus, pegar o carro, ir para outra cidade, para eventualmente não ser atendido e voltar. Quantas não sendo atendido no virtual, a sua tranquilidade é até maior. Então, a maioria, claro que casos mais complexos, que envolvam talvez demandas que envolvam muitas partes, talvez o presencial seja importante por causa do tempo e a atenção.
Mas a grande maioria dos casos mais simples, atendimento virtual. Você conversou com o magistrado, ele deu a decisão? Não faz muito sentido. Eu não faço questão nenhuma de que o atendimento necessariamente seja presencial. Temos colegas que só dizem... que ele atenda. Porra, eu acho diferente e gostaria. Sim. Eu tenho essa visão em relação, por exemplo, ao meu cliente. Eu prefiro, com o meu cliente, estar presencialmente do que por vídeo. Mas com o magistrado, por vídeo, eu acho que não, para mim, mas é uma visão minha. Então, mas o que você falou é verdade. A galera quer ter, na verdade, a disponibilidade de mais de uma possibilidade. Ó, eu quero, se eu quiser, antes da pandemia, se eu quiser. Antes da pandemia, a regra e o comum era você tratar com o magistrado no gabinete, né? Sim. Presencial. Sim. Quando veio a pandemia, por falta de opção, criou-se o atendimento exclusivamente online. E aí hoje, as pessoas não querem perder o que ganharam, que é esse atendimento online. Então hoje, a advocacia é bem dividida. Eu acho que se a gente fizer uma enquete aí, dá metade, entendeu? Hoje eu tenho reclamações no inverso. Doutor, eu tô qualquer cidade do interior, Feira, por exemplo, e o magistrado da vara tal, aí da capital, só atende presencial. Eu não queria ir, eu quero que ele disponibilize a agenda dele com o link. Eu tenho uma reclamação inversa também. Mas faz sentido. Entendeu? Eu não sei se é metade, não. Eu acho que é mais pro virtual. Pelo seguinte, até na cidade, o indivíduo ele vai sair da sua casa, pega o do seu escritório, pegar o engarrafamento, o tempo dele, chegar estacionar, acessar para uma... Veja, ele demora mais tempo no deslocamento dentro da cidade, uma grande cidade. Ele demora 1 hora para ir e voltar para um atendimento de 15 minutos, de 10 minutos. Entendeu? Entendi. Então não faz muito sentido. Eu concordo. Eu acho que está bem dividido. Isso é algo que a OAB discute internamente, a advocacia discute, né? E não vai se chegar a um denominador comum, porque se modernizou. Eu acho também que a gente tem que refletir a coisa não só para efeito de prerrogativa, mas refletir para efeito de mercado também. Porque você diz assim, eu posso advogar daqui em qualquer lugar do Brasil e tal, papapá, pode. Mas a gente tem que lembrar também que os jovens advogados que começavam ou que começam a vida fazendo uma pauta, correspondência, audiência, vão perder esse mercado. A gente tem que pensar não só... Que é um mercado muito relevante. A gente encontrava colegas naquele fórum do Ibuí que transitava ali por dia mais de 5 mil pessoas. Mochilas, pois é, o cara ficava fazendo ali audiência o dia todo. Ganha pouco e tal. Eu não vou entrar no mérito da valorização em si. Mas o cara fazia ali 10, 15 audiências por dia. Verdade. Ou só sustentação oral. Hoje o escritório de outro estado, que a gente tem muitos, inclusive a advocacia predatória e fraudulenta, muitas vezes aqui na Bahia é de outro estado. E juízes reclamam pra gente, escritório de outros estados. Eu não vou citar nenhum, porque são vários, também para não ser injusto. Né? E para também não aparecer que tô acusando ninguém. Mas assim, os magistrados reclamam, são escritório de outros estados. O cara se inscreve aqui, ou vem com a OAB dele de outro estado aqui, 2.000 ações, 3.000 ações, distribui, quer dizer, e você tinha um nicho de mercado, de pautista, de correspondente e tal, que morreu. Esses advogados não fazem, não vivem mais disso. Então a gente tem que pensar também com um olhar de empatia e compaixão e a médio prazo. A gente só está olhando agora, estou ganhando tempo aqui e tal, tudo bem. Esse é um argumento que eu sustento, não é para defender o presencial, não. Para mim, eu acho que o híbrido é um caminho muito bom. Você manter tudo funcionando, você ganhar opções. Eu não sou contra perder nenhuma. Quem quiser que ele use o que ele apetece mais. Agora, a gente tem que analisar isso de uma forma macro, por uma questão também de mercado. Nossa OAB nacional você pode atuar até 5 causas em qualquer... né? Seccional e tal do país, tudo bem, mas vamos também pensar nos colegas, porque às vezes as pessoas não estão pensando, entendeu? Sim. Às vezes até o próprio advogado jovem não tá. Tem gente que diz assim, mas eu faço a minha sustentação do online, ok, mas no dia que o escritório, sei lá, de São Paulo, quiser só botar a pessoa de São Paulo para entrar aqui nas turmas exercícios para fazer sustentação oral, aquele pautista que ficava aqui, aquele colega que ficava fazendo sustentação, não vai ter mais esse mercado. É algo que eu sempre trago para efeito de reflexão, que não é prerrogativa. Não tem esse limite dos 5 processos? Então, tem. Como é que... Mas aí ele faz uma inscrição suplementar. Sim. Entendeu? A gente até tenta fiscalizar esses 5, que não é fácil. Não, mas vou lhe dizer... Mas faz a inscrição suplementar, vai pagar o valor e vai advogar aqui. Eu não sei como é que é aqui na Bahia, porque aqui é a minha principal. Sim. Mas eu tenho suplementares em outros estados. Meu amigo, foi praticamente automático. Quando meu nome apareceu no 6º processo diferente, eu recebi um e-mailzinho com boleto. Você trabalha em mais do que 5 processos, de acordo com o estatuto, artigo tal, boleto anexo. Passa o tempinho, chega a carteirinha em casa, beleza, acabou no final. Não teve assim, não, o pessoal não viu, não reparou. Você não fez o pedido para inscrição para não mentir, a única que eu fiz o pedido foi São Paulo.
que eu fui lá e eu fiz o pedido. Muita gente em São Paulo também. Né? O resto, meu irmão, as outras, porque umas eu já tive, já cancelei, porque não tenho mais e tal. Mas todas, eles ficaram sabendo, por alguma forma, não sei se tem algum tipo de monitoramento de sistema, alguma coisa assim, e vieram e... não sei se o processo... Ninguém é besta não, meu amigo. Ninguém é besta não, até porque isso mexe com uma série de situações na própria seccional da OAB, né? Se eu tô atuando em São Paulo, na quantidade, eu vou precisar do serviço da OAB de prerrogativa, por exemplo, eu estou usando o serviço da OAB de prerrogativa de São Paulo. Eu atendi ontem advogada de São Paulo, que a competência é nossa para atuar, mesmo ela sendo de São Paulo. Uma questão de acesso ao presídio. Chegou lá, não conseguiu identificar o sistema, a gente atuou, ela tinha um voo, atuou e resolveu. Resolveu com a CEAP, fomos bem atendidos. Né? A gente vê, muitas vezes, e é bom deixar isso claro, e mais uma vez eu bato nessa tecla e defendo que ninguém está em lados opostos aqui. Sim. A gente está num lado de uma advocacia que seja respeitada, que valorize, respeitando também as autoridades, né? Policiais, judiciário, enfim, administrativo do Estado. E a gente só quer que fique bom para todo mundo. Que todo mundo seja respeitado, o tratamento urbano que tem no nosso estatuto, no artigo 7º, que seja bilateral. Eu digo sempre quando eu visito qualquer autoridade, aqui é uma via de mão dupla, doutor. Pode anotar meu número e me ligar qualquer vez que precisar, qualquer situação que um colega, de repente, né, cometa algum excesso, para a gente conversar com o colega, procurar entender, e a gente também vai atuar quando o colega for aqui, né, desrespeitado, ou tiver uma prerrogativa violada. Mas o que acontece é que, às vezes, as pessoas estão muito armadas, né? Assim, para tudo. Não, você vê, às vezes, até uma atuação bacana que a OAB faz, divulga, você vê os comentários, às vezes você não acredita. Eu digo sempre, gente, você pode até criticar a instituição, né, a OAB. Você pode criticar. Eu mesmo cheguei aqui mais cedo e falei assim, a Comissão de Prerrogativas tem feito um bom trabalho e tal, mas precisa melhorar e vai melhorar. Porque a gente trabalha com isso. Para mim nunca vai estar perfeito, vai precisar melhorar sempre. E a gente vai buscar isso. Mas assim, eu acho que tudo tem que ser com respeito, com educação. Sim. Porque assim, você atuar, né? Você chega numa rede social, ou enfim, para atacar a instituição que te representa, tem gente que diz assim, a OAB não depende da OAB para nada. Depende, doutor. Direto ou indiretamente, depende. Porque as mudanças na legislação... Né? Como, por exemplo, agora a gente teve uma lei de criminalização de prerrogativas de 2019, a lei de abuso de autoridade, né? De 2019, que é a 13869, anotei aqui. E agora, em 2 de junho de 2022, a 14365, que permite a sustentação oral em decorrência das decisões monocráticas, que também foi uma conquista da OAB. Hoje a gente tem mais ou menos ali, eu não sei se mudou essa estatística agora, mas até a gestão passada, em Brasília, a gente tem ali mais ou menos 70% da composição, né, dos deputados ali e senadores com a formação jurídica, né? A maioria advogado, formação jurídica. Tem ex-juízes, ex-procuradores também lá, né? E a gente vê, então, o direito de uma maneira geral e a prerrogativa do advogado é muito debatida na Câmara dos Deputados, no Senado. Então, assim, eu diria que a OAB, nacionalmente, é uma instituição com muita força, muito respeitada. E quando a gente busca criminalizar a violação de prerrogativas através de uma legislação federal, é justamente por conta desses acessos. Entendeu? Então, assim, a gente tem já buscado e dito, doutor, isso aqui hoje já configura crime, essa violação de prerrogativas. Vamos evitar um desgaste maior, é algo também que a gente precisa colocar na mesa, né? Mesmo com a falta de estrutura, mas... Você falou aí, Vitor, desculpa me interromper. Não, fica à vontade, é porque eu falo muito. Não, porra nenhuma. Mas tá excelente, viu? Excelente. As expectativas eram altas, mas ele conseguiu superar essas expectativas. Difícil, só passa gente boa aqui. Rapaz, eu fui ver os vídeos que estavam lá no canal, me inscrevi, só tem potência. Por isso que você tá no meio. Eu ainda falei assim, meu Deus, que responsabilidade. Não, mas chegou... porra. Duro. Essa parte que você falou no final, pra mim, ela é... A gente achava que ele tinha virado presidente porque as pessoas não gostavam dele, mas é por competência mesmo. É verdade, não é porque ele... Não tem nada a ver com gostar, não, meu amigo, mesmo, foi porque é rabo de foguete. Competência. Ninguém quis, você tá porra, não quer... Então, lá. Você falou essa parte da questão da crítica. Óbvio que prerrogativas passam por isso, todas as instâncias da ordem passam por isso. Assim como a gente reclama de qualquer serviço, a gente vai reclamar também do seu órgão de representação. Sim, é o normal. Sim. Ninguém nunca está 100% satisfeito com nada na vida. Essa é a verdade absoluta dos fatos. Né? Algumas pessoas estão menos satisfeitas com nada na vida, outras estão mais. Algumas estão 100% insatisfeitas com tudo. Né? O pessoal de mal com a vida não tem muito o que fazer. Pá. Enfim, eu vejo o que você fala, que é a questão das críticas. Né? Não vou nem entrar na questão de motivação política ou não política e tal. Mas a crítica em si. E aí tem uma
que acontece muito frequentemente, eu queria saber se lhe incomoda. Sim. Diga aí. Que é a principal que eu vejo, principalmente nos grupos de WhatsApp da advocacia, que eu participo de alguns. Sim. A comissão de prerrogativas só... Na verdade, não é nem isso. A OAB só serve para fazer desagravo. Rapaz, quem assistiu esse podcast aqui até agora percebeu que 90% da atuação da comissão de prerrogativas não está visível, porque você resolve o problema antes de precisar tornar aquilo visível. É a nossa meta. Ou ostensivo. E esse é o objetivo, inclusive. A gente está trabalhando com projetos justamente para isso e com ideias. Incomoda isso, essa visão? Olha só, não é que me incomoda, porque na verdade eu acho que isso é fruto de um profundo desconhecimento. Que é injusto pra cacete. Mas assim, eu não tenho problema com a crítica, é o que eu falei. E eu acho que a crítica e a cobrança... Eu acho que assim, se eu perguntar para você aí, comigo pelo menos acontece. Eu tenho defeitos que eu mesmo reconheço que é difícil mudar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente tem críticas a fazer até a gente mesmo. Isso é normal. A crítica é normal. E quando eu vou num programa, em qualquer lugar, que eu dou entrevista, ou que eu falo com um colega, eu digo que você pode fazer a crítica. Às vezes a demanda é muito grande, possa ser que tenha passado alguma coisa, um e-mail, alguma coisa assim. Tudo bem, eu peço desculpas e vamos resolver, vamos melhorar. O problema não é nem esse em si, é a forma agressiva como se ataca a instituição, a comissão, que lhe representa. Não adianta um advogado dizer, a OAB não me representa. Representa sim. Porque é a OAB que vai para a trincheira, a OAB que busca mudança legislativa, seja processual civil, seja no estatuto, em qualquer lugar é quem discute. Quando veio a pandemia, estava aí uma luta, a OAB batalhando, buscando reabertura e tudo isso mais, garantir direitos, tramitação, mas tudo bem. Mas do desagravo, o que eu acho é o seguinte, veja bem, eu queria falar do desagravo e responder a sua pergunta. O desagravo, para quem não sabe, é um direito do colega advogado. Aí, às vezes, diz assim, só sabe fazer desagravo, ou só desagravo não adianta nada. Então, a primeira coisa, a OAB, quando faz o desagravo, em regra, ela adota outras medidas também, judiciais ou administrativas, ou administrativas. Primeiro ponto, através da sua procuradoria. Segundo ponto, o desagravo, que às vezes as pessoas reclamam em rede social ou nos grupos de WhatsApp, ele é requerido pelo colega que foi agravado. Não é uma nota... O ofendido. O ofendido. O colega que foi ofendido, ele vai requerer da OAB o desagravo dele. E é um direito dele. O direito dele. A OAB, às vezes, inclusive, entende que aquele caso que o colega... Porque o pedido de desagravo, quando vem, ele vem através da comissão de prerrogativas, ele passa por um relatório prévio, um parecer prévio, né? Se cabe, se não cabe, com fundamentação. Às vezes tem um despacho para mandar a parte se manifestar, para mandar ouvir a parte contrária, né? Supostamente violadora de prerrogativas, dar um contraditório a depender da situação. Então, assim, quando é uma coisa muito notória, a gente nem permite, já faz e acabou. Mas assim, pronto. E aí, depois disso, ele vai ser julgado numa Câmara de Prerrogativas. A OAB criou, a OAB Bahia, uma Câmara de Prerrogativas para julgar esses processos. Então, o desagravo ele é julgado se cabe ou se não cabe o desagravo. Ele pode ser, inclusive, indeferido. Então, o desagravo que foi deferido, ele passou por todo esse processo. Pronto. E a partir dali da aprovação, a presidente da OAB marca, vai ao lugar. Não importa se é no interior da Bahia, se é na capital, onde é, a gente vai, a Comissão de Prerrogativas, em regra, vai. E vocês que criticam, que podem estar nas redes sociais criticando, não tem noção do quanto um desagravo incomoda uma pessoa que ofendeu uma prerrogativa. Incomoda muito. Só o desagravo em si, fora as outras medidas de representação que são tomadas também. Por isso que eu estou dizendo que muitas vezes a crítica é porque não conhecem o procedimento de desagravo, não têm noção do procedimento de desagravo, ou então querem atacar porque querem atacar mesmo. Entra naquele mantra. Tá de mal com a vida, amigo. Porque olha, eu vou dizer uma coisa para você, com toda, verdade. Quem acompanha o Instagram, as redes sociais, site, Instagram da OAB, Comissão de Prerrogativas, das outras comissões, não tem como dizer que a OAB não faz nada. Porque todo dia tem uma postagem de trabalho no Instagram da OAB. Algum posicionamento ou outro você pode até não concordar. Inclusive, às vezes as pessoas politizam a coisa. Entendeu? Politizam, claro, infelizmente. Claro. Por isso que eu tentei tirar isso da mas deixa eu te mesa. Dar um exemplo. Mas eu quero te provar. Se você tem um desagravo marcado aqui em Salvador e uma magistrada ingressa com ação na Justiça Federal, por exemplo, para suspender o desagravo, você acha que incomoda?
Pô, lógico. Se você tem um desagravo no interior da Bahia, né? E as pessoas, por exemplo, em desfavor de um promotor, e as pessoas se movimentam para não ter o desagravo, para não ser na porta de um órgão, você acha que incomoda? No interior, ainda mais ainda, que é menor, a repercussão maior, mesmo cidade grande no interior. Sim. Então, qualquer situação que há um desagravo na porta de uma polícia militar, de uma delegacia, na polícia civil, qualquer situação dessa, rapaz, a repercussão é absurda. É enorme. E o colega se sente ali naquele momento, tipo assim, não vai diz que tapa na cara, né? E a violação de prerrogativas, ela não volta atrás, né? Já aconteceu, é verdade. Por isso que a gente tem nas ações indenizatórias... Adaptação boa do ditado. O caráter indenizatório, né? A tentativa é indenizar, não é reparar necessariamente. Mas assim, quando você tem, fazendo uma analogia, talvez até grosseira, desculpe, do desagravo, é porque, rapaz, aquele momento ali, o colega se sente... Eu fui para um Em Conquista recentemente... Né? E é público, eu posso dizer isso aqui, porque não é informação sigilosa, é público, de 2 colegas na frente do Ministério Público. A repercussão foi excelente, os colegas se sentiram assim, numa gratidão, representados pelo órgão. Então, assim, será que eu, que estou numa rede social criticando, eu tenho o direito de desrespeitar e criticar esse colega que foi desagravado, como o nome diz, desagravado, pela gravidade do fato que ele sofreu, a violação que ele sofreu. Eu não me sinto, assim, sinceramente, do ponto de vista até humano, não é como integrante da comissão, não, porque a comissão vai passar na minha vida. Alguém vai me suceder lá e é assim em todos os lugares. Né? Eu digo sempre, eu vou respeitar quem quer que seja que ocupe esse lugar aqui. Entendeu? Porque não é brincadeira. Então, o colega que está ali, que teve sua prerrogativa violada no exercício da profissão, rapaz, ele se sente ali... Né? Talvez alguns se sintam vingados, talvez uns se sintam prestigiados, não sei, mas é um sentimento de reparação. Sim. Entendeu? Então, assim, é claríssimo. E, para mim, a importância do desagravo é fundamental. Tanto é que a gente indefere alguns pontos, viu? Uhum. Ou no parecer na comissão e manda para a Câmara de Prerrogativas, ou a própria Câmara não aprova. Porque não é uma coisa simples, não. Tem que ser uma coisa mesmo de violação, comprovada e tal, relatada. Então, assim, vocês podem ter certeza. Qualquer violação pode gerar desagravo? Uma violação que tem uma repercussão, né? Um impacto. Uma simples violação, por exemplo, o magistrado não atendeu, assim, vai ter um desagravo, se for só, entre aspas, somente isso, não é lógico, né? Sim, a gente Mas assim, um caso que xingou o advogado, né? Que desrespeitou numa sessão, entendeu? Que botou o dedo na cara, que deu repercussão na sociedade. Há um instituto antigo. Então, assim, são coisas que normalmente têm uma repercussão social. Né? Não é uma coisa assim, indeferiu aqui a expedição do meu alvará com procuração nos autos. Ao meu ver, isso não é assim. Se for uma coisa simples, objetiva, assim, não é uma questão de desagravo. Eu acho que o desagravo, veja que ele é um instituto que é antigo, ele já é previsto desde da primeira versão do Estatuto da OAB, imagino que nas leis anteriores. Sim. Mas hoje eu vejo o desagravo como uma arma na mão da OAB extremamente moderna quando a gente para olhar essa máquina de fake news e de moer reputações que a rede social virou. A OAB tem na mão um instrumento de tentar minimizar isso na vida do advogado. Sim. Porque o cara chega, sai a notícia lá, advogado João Glicério, que atua no processo tal e não sei o quê, e levanta um falso em relação à reputação de João. Aquela notícia ali depois de jogada, meu amigo, quando o nego for saber que João não fez nada de errado, que João está agindo de maneira correta, o mesmo veículo de comunicação não faz a retratação. Não chega e fala, galera, aquele dia que a gente falou de João, na verdade é mentira, viu? Na verdade não tem. E a reputação do cara fica lá. Um desagravo, eu acho, se encaixa também nessa possibilidade. Perfeito. E você chegar ali e falar, não, meu irmão, a gente veio aqui hoje para dizer que não, João Glicério é um advogado, nunca aconteceu nada, porque aquilo ali no mínimo vai gerar postagem de rede social, aquilo vai girar, tanto talvez... Vai sair pelo menos a notícia do desagravo, né? Talvez não role tanto quanto a notícia original que maculou, mas vai rodar alguma coisa. Então eu vejo como uma ferramenta, não sei se se lá é utilizado dessa maneira. É sim, claro. Mas como hoje eu vejo, e a gente tem colegas que passaram por situações... Meu Deus, escandalosas de humilhação Rafael, pública, também né? A questão da demonstração da força coletiva, né? Se você atacou a autoridade Dr. João Glicério, eu queria dizer que você atacou toda a advocacia. Estamos aqui hoje desagravando ele, a presidente da OAB, a presidente da subseção, se for no interior, presidente da Comissão de Prerrogativas, os colegas daqui que estão. Então,
o efeito pedagógico, eu acho que é essencial também, entendeu? Assim, de você... Quando eu falo, não é enfrentamento. Eu não falo isso aqui como enfrentamento. Eu falo como você registrar ali que quando você ataca um advogado, você, quando manda um advogado calar a boca, por exemplo, você manda toda a advocacia calar a boca. Então, eu acho que quando a gente critica, a gente tem que entender o instrumento, o instituto, a importância do desagravo. E entender e se colocar no lugar do colega. Então, eu vejo essas críticas com todo respeito. E aí, respondendo e finalizando, você se incomoda de maneira nenhuma. Eu fico um pouco triste porque isso demonstra, na verdade, um desrespeito ao colega que foi desagravado. Mas a mim, especificamente, não. Porque a gente vai continuar fazendo. E amanhã ou depois, quem quer que seja o presidente da OAB, nacional, aqui Bahia, São Paulo, vai continuar, porque é um instituto que é, entendeu? Que eu particularmente gostaria anos. de ser desagravado, se eu passasse por uma Claro, situação. claro, é um pedido do colega. Gostaria. Ao contrário, tem colega que se a gente dá um parecer e tal, não é aprovado, fica chateado com a OAB. Porque pediu e o caso dele não foi enquadrado como desagravo, fica chateado e cobra da OAB. Então, sim, eu acho que, repito, como eu digo sempre, todas as críticas são bem-vindas, mas elas têm que ser fundamentadas e respeitosas. Porque senão desrespeita quem está lá trabalhando, né? Assim, eu tenho colegas que se sentem às vezes, e eu digo assim, não se sintam desmotivados, porque eu acredito na força do trabalho. Nada supera o trabalho e o estudo. Na minha vida, até então, eu tenho uma vida que foi muito difícil. Perdi minha mãe aos 15 anos, muito cedo. E comecei a estudar e batalhar desde cedo. E assim, tudo na minha vida foi com estudo e trabalho. E na comissão de prerrogativa eu tenho esse lema. Nada supera o trabalho. Então vão vir críticas, vão vir situações que vão, às vezes, desvirtuadas na imprensa, não tem informação. Mas a gente vai seguir trabalhando. E uma hora o seu trabalho vai ser valorizado e reconhecido. Não espere a valorização em si. Mas ela é natural, não tem como. Se você trabalha, até quem não gosta de você vai dizer assim, eu não gosto desse cidadão, mas ele trabalha, eu reconheço isso. Sabe? Assim, não tô falando de Vitor, não. Tô falando de qualquer integrante da OAB, daqui, né? Alguém pode dizer assim, eu não gosto do podcast lá, aula extra, mas eu tenho certeza de que ele só tem gente séria, o conteúdo é bom. Aqui, isso é apenas um exemplo louco, porque aqui todo mundo gosta, claro. Mas assim, só você entender que, entendeu? Não tem jeito. A gente vai continuar trabalhando e se criticar, a gente vai trabalhar mais e vai avançar e vai seguir. O compromisso aqui é com o trabalho, com a gestão. A gente tem uma gestão muito comprometida com a advocacia. Né? Daniela Borges, Cristiane Gugel assumiram, né, junto com a diretoria, o Birajara, Hermes e Esmeralda, e tem um comprometimento assim muito grande. Muita gente jovem que veio para contribuir com o conselho também, que houve críticas, mas na verdade isso traz um fortalecimento da advocacia. Né? Aquela história que eu comecei falando lá, que a OAB não é encastelada. A gente tem pessoas que estão no conselho, tem integrantes da comissão de prerrogativas que vão de ônibus dar o plantão. Entendeu? Outro dia um colega me perguntou, recém-formado, doutor, a OAB reembolsa o ônibus? Eu falei, meu amigo, não reembolsa não. Infelizmente, o cara paga o ônibus dele, vai lá e dá o plantão. Combustível e tal, assim, sabe? Quando eu tenho uma viagem em outra cidade, aí eu peço um carro, uma coisa assim, porque também, né? Aí também já é demais também, né? Mas assim, aqui, diligência aqui dentro, coisas assim, eu vou no meu carro, ninguém pede reembolso, não tem isso. A gente é comprometido com o trabalho, entendeu? Qualquer hora do dia ou da noite, mas estamos aí. Deixa eu falar de caravana de prerrogativas. Fale, por favor. Para poder a gente... Fala caravana no sentido real da palavra mesmo? Vocês estão, tipo... Caravanas é um projeto que a gente tem já há uns anos também, né? Deixa eu ver, meu Deus, uns 8, 9 anos talvez, por aí, se eu não me perdi no tempo. Que é o seguinte, a gente faz umas caravanas assim, que é de carro, ônibus, a depender do lugar, de avião, algumas pessoas, né? Muito distante. E a gente vai nas subseções no interior da Bahia, né? Onde tem advocacia, a gente vai, né? Daniela Borges agora foi numa cidade chamada, acho que foi Campo Alegre de Lourdes, que é ligada à subseção de Juazeiro, que nunca o presidente da OAB tinha ido lá. Assim, fica já a 200 e poucos quilômetros de Juazeiro, estrada de chão, já é mais perto, eu acho que é do Piauí, eu nem sei. Sim, então, a mulher está viajando, assim, comprometida com a advocacia mesmo, assim. Eu tenho muito orgulho de ser liderado por essa gestão toda, né? E a gente está desenvolvendo agora e retomando no final do... No próximo mês agora, a Caravana de Prerrogativa, que é um projeto que é o seguinte, a gente vai... Comissão de prerrogativas, né? E podemos convidar outras comissões também, mas inicialmente comissão de prerrogativas, a diretoria, a presidente vai também, sempre que pode, nas caravanas. E a gente alinha com as subseções para receber a gente, né? Para ouvir a classe, marca reunião, palestra, né? Assim, com o pessoal para formar a questão da... Informar a questão das violações de prerrogativas, os direitos, deveres, o que tem, o que não tem. Aquela questão da formação é muito importante. Ouve a classe, visita as autoridades, né? Principalmente aquelas que a gente sabe que tem uma maior dificuldade de trato, de acesso.
tal, sem nenhum julgamento. Visita porque dizendo, estamos aqui, vamos construir soluções, buscar. A OAB luta muito por uma estrutura melhor no judiciário, em todos os lugares, né? E o presidente Nilson está aí, sempre se esforçando também, recebe sempre a nossa presidente Daniela, enfim. E a gente está sempre buscando, né? Às vezes precisa de concurso, a OAB vai lutar por um concurso de magistrado, concurso de servidor. Isso é uma luta aí que a OAB está o tempo todo aí, lutando pelo concurso de magistrado, teve êxito, lutando pelo concurso de servidor, vai ter êxito agora no TJ. Estamos lutando aí pelos concursos nas polícias, assim, dando feedback, apoiando, se precisar. A gente está lutando porque essa questão estrutural tem a ver com a violação de prerrogativas. No interior, que é onde a gente vai fazer as caravanas, fazendo o link aqui, é muito importante. Por quê? Porque quando a OAB chega com presidente, com diretoria, com comissão de prerrogativas, isso a advocacia se sente acolhida, os estudantes também, porque hoje no interior da Bahia muitos têm faculdade, né? Antigamente eram poucos polos, né? Hoje muitos têm faculdades, as particulares também, públicas. Se sentem acolhidos, valorizados. As autoridades, eu acho que sentem, a OAB está presente aqui só, não é só a subseção. A OAB mesmo vem, porque assim, isso dá um impacto muito grande, né? Então a gente trabalha com as visitas em loco, né? Debate com as autoridades, ouve a classe, faz umas palestras. A Daniela está com um projeto agora dos cafés, né? Café com advocacia também. Muito bacana, muito importante. E assim, desenvolvendo isso. Então é um trabalho que termina unindo muito a advocacia do interior. Oportunidade que a gente tem de trocar essa ideia, de construir soluções. Eu digo que a gente precisa construir pontes e derrubar muros. A advocacia precisa colocar isso na cabeça. Que nós precisamos construir pontes e derrubar muros, porque aí a gente vai conseguir avançar. Juntos somos mais fortes, sempre. Quando a gente se une, se junta, assim, é muito mais... É muito menos difícil, porque difícil sempre vai ser, né? Não dizer mais fácil. Menos difícil. A advocacia é uma profissão que é difícil. Quando você representa, quando você absorve um problema de um cliente, quando você não tem um despacho célere no processo e você fica ali preocupado, sem dormir, às vezes vendo a dor do cliente, não é fácil, né? Mas assim, então esse projeto que a gente vai fazer agora para interiorizar a OAB, fazer agora que eu estou dizendo é retomar agora, sim, né? Sim. Foi promessa de campanha também da atual gestão e é importantíssimo, é um projeto que integra, a gente ouve, né? Assim, a classe e traz também para a capital, né? Se for um problema em delegacia, traz para a Secretaria de Segurança Pública. A gente já visitou o secretário semana passada. Se for prisional, CEAP, a gente também visitou semana passada. Enfim, a gente traz para construir e buscar soluções, entendeu? E assim, é muito interessante. No Colégio de Presidentes, o último agora que teve, a gente teve uma reunião com o corregedor geral e a chefe do Departamento do Interior, DEPIM. E aí levamos lá 6 presidentes de subseções. E cada um trouxe a realidade de si. A Bahia é um estado continental, né, Rafael? Sim. Então, assim, as dificuldades são muitas, né? Para chegar e também de estrutura, né? E até às vezes até você saber que o problema está acontecendo, né? Se você não tem acesso àquela... Mas sabe, hoje com a grupo de WhatsApp, telefone, eu recebo muita ligação, muita coisa assim. Agora mesmo eu tô com você aqui, quando eu sair, meu amigo, já tem... O WhatsApp tá bombado. Tá. Quando eu vou dar aula, quando eu tô assim, parado, que eu não posso atender, é assim. Mas a gente vai seguir aí trabalhando. É isso, meu amigo. Aí o que você precisar, a Comissão de Prerrogativas está à disposição. Muito obrigado. A gente está seguindo sempre aí com esse caminho. Você já desagravou Ive Lira aqui na mesa, logo no começo? Já começamos trabalhando. Começamos trabalhando. Porque é justo, doutora. Me senti representado com o desagravo da comissão doutora aí, em relação para o doutor Ive Lira aqui. Eu fiquei incomodado como ofensor. Claro. Fiquei incomodado. Pronto. Normal. Não, mas não foi. Você foi uma ofensa leve. Fiquei ali. Normal. É bom que fique mesmo. Da próxima vez, se eu tiver chance, eu entro com ação para evitar. É bom que fique mesmo para evitar esse tipo de conduta. Galera, Vitor Gurgel, a gente estava falamos aqui esse tempo todo sobre prerrogativas e o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Bahia especificamente, para poder garantir elas para a gente. Eu não falei, velho, no começo do episódio para você fazer a inscrição no canal. Importante. Apertar sininho. Dá um ok. Sininho lá. Eu já me inscrevi, já vou dar um ok. Não tenho traquejo ainda. Não, então, mas... faz aí o 36 episódios. Mas depois desse episódio, quem não tinha inscrito aí vai se inscrever. Com certeza. Deus, se inscreve aí, aperta sininho. Quando chegar o episódio novo, você vai ser notificado, certo? Vitor, velho... Sem palavra para agradecer, porque primeiro que eu sei que sua agenda não é brincadeira. Bom demais, eu sei que quando você doa esse tempo pra gente aqui, seu celular ali já tá explodindo nessa altura do campeonato. Eu digo então, que... Brigadão por ter vindo. Depois da comissão de prerrogativas, no dia que eu sair, nunca mais na minha vida eu vou falar que eu não tenho tempo mais pra nada. Porque eu aprendi a gerir. Tem gente que diz assim, rapaz, gestão de tempo aí você agora... ainda vai na academia. Eu falei, meu amigo, tem que cuidar do corpo, porque senão a gente não consegue, né? Então...
Acorda de manhã cedo, 5 horas da manhã, trabalho. E se o telefone tocar de noite, a gente trabalha e vamos juntos. Foi um prazer estar aqui, essa mesa aqui, com você, João Glicério, né? Micael também ali dando suporte na retaguarda. E tanta gente boa que passou por aqui, por essa mesa. Quando eu vi o podcast, eu falei assim, meu Deus, fiquei nervoso mesmo para vir aqui, porque muita gente qualificada que frequentou aqui. E, não, eu sei que o papo é descontraído, mas é muita responsabilidade. E eu estou à disposição. Quem puder, siga o Instagram da Comissão Prerrogativas BA, siga o Instagram da OAB Jovem também, ó, e se intere também do que está fazendo. Quem quiser, tiver alguma crítica, sugestão, pode mandar para a gente. Eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado, uma honra estar aqui. E doutora Ivy Lira só não veio porque está trabalhando voluntariamente para a OAB. Muito bem. E para a advocacia, na verdade, né? Para eu não quero mais tocar nesse assunto, porque eu fiquei sozinho aqui nessa batalha. Então... Calma, mas tudo na vida tem salvação. Muitíssimo obrigado, meu agravo doutora. interno vem depois. Obrigado por ter vindo. Espetacular esse programa. Rapaz, eu, se não tivesse vindo, eu estaria arrependido de ter perdido. Tão arrependido como estive perdendo o programa de doutora Juliana Costa Pinto. Ele falou antes de eu falar. Eu vou vir aqui com Juliana. Eu ia falar, na hora que ele falou. Eu tava arrependido, eu falei, do Juliana, você não se arrependeu. Eu vou vir aqui com Juliana. Marque o programa com Juliana que eu vou vir aqui. Eu converso com o Rodrigo, ele vai entender. Vou vir aqui com a doutora Juliana. Obrigado também, também, Foi um abraço. Valeu, galera, semana que vem tem mais podcast Aula Extra. Obrigado por ficarem com a gente aqui até agora. Valeu, tchau. Abraço.